Salve galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, né, mano, quando você vai assistir esse podcast aqui. Mas nós estamos reunidos aqui com a melhor plateia do Brasil. Eu quero ouvir a plateia do Sessioncast. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mais um Sessioncast aqui na Renascer Cotia. E hoje nós estamos com um convidado, na verdade dois convidados super especiais, né? Eu vou apresentar aqui quem está na mesa. É claro que eu vou iniciar pela pessoa mais linda, então eu quero apresentar para vocês a minha esposa, Graziele Paz. Salve, salve, senhoras e senhores! É um prazer sempre estar aqui. Aí, a Grazi que é de casa, nós somos de casa, e hoje nós temos um convidado muito especial, diretamente... De Cotia. De Cotia mesmo? Então tá bom. Cotia, é de né? Cotia. Com vocês, senhoras e senhores, nosso querido tio Rodrigo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu espero que todos aí tenham uma experiência fantástica aí, que a gente tem Amém. bastante história para contar essa noite. Amém. Com certeza. E agora, senhoras e senhores, é o seguinte. O nosso convidado mais que especial, diretamente... Muito Na verdade, especial. assim, eu ia falar que era diretamente do Ceará, mas na verdade ele é das nações, né? Ô, Glória! É, das nações. Então, eu quero que você receba com muito carinho a vida do nosso querido e amado Pastor Alisson, nosso querido pastor do sertão. Amém. É uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Sinta em casa. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo Amém. não, que você já é de casa, né, Eu pastor? sou de casa. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. Nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre alguns assuntos muito relevantes desses dias e principalmente sobre as experiências que o Senhor ele tem realizado nas nossas vidas através do Evangelho, né? Então hoje nós vamos falar sobre missões, nós vamos falar sobre a experiência do pastor no sertão, discipulando toda uma, não apenas uma comunidade, mas uma cidade, um estado. E nós vamos falar sobre muitas coisas incríveis, então fica ligado aí. Daqui a pouco a gente tem as nossas perguntas, a gente vai abrir aqui para a gente bater um papo mais aberto com o pastor. Mas pastor, eu quero que você se apresente aí. Vamos iniciar falando quem é o pastor Alisson. Olha aí, vamos lá então. Quem é o Alisson, né? É isso aí. Sou goiano, do pé rachado, torcedor do Corinthians. Escuta A sertanejo. glória de Deus. Começamos mal. Muito mal. Começamos mal demais. Dá pra cortar e voltar? Ah, cara. Goiano que escuta sertanejo ou não? Mano, eu gosto. André Felipe, né? Ah, é, né? André É, Felipe, irmão, exato. vigia, né, irmão? Glória a Deus, né? Todo ser que respira louva o Senhor, Amém. né, irmão? Então, hoje eu tô há 14 anos lá no Ceará, sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Rebeca Eita, glória. Oliveira. É linda mesmo. Sou pai da Maria Flor, um presente de Deus. Amém. Amém. E hoje nós estamos edificando uma obra, né? O Aleluia. Céu no Sertão não é só uma mobilização missionária, né? Não é uma instituição. Se tornou mesmo uma expansão do reino de Deus. A gente tem visto quantas crianças, quantas famílias, quantos Sim. lugares, né? Quantos estados têm sido alcançados e transformados por aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas ali naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Esse sou eu. E assim, né, pastor? O senhor está há 14 anos lá no sertão? 14 anos. 14 anos no sertão. 14 anos. Mas o senhor já tinha rodado muitos outros lugares, né? Muito, muito. Já. O senhor já foi para onde, pastor? Em missões? Em missões, eu já plantando igreja, já rodei o Brasil quase todo, né? O Brasil quase todo, só não o norte ainda. Mas já tive a oportunidade de plantar igreja em Uruguai, Paraguai, Uau. Argentina, México, Angola. E já estivemos também na França, estivemos em Portugal. Meu Deus. Deus tem sido bem generoso com tudo Eu lembro que o isso. senhor falou que foi pro Rio Grande do Sul também, Rio Grande né? do Sul, morei 2 anos lá, Uau. me formei em teologia lá. E lá do Rio Grande do Sul, Deus começou essa frente de plantação de igreja. Foi lá que eu comecei a ter experiência com plantação. Aleluia. Porque até então, para mim, a missão era apenas um departamento da igreja. Sim. Eu tinha esse entendimento. Né? Uma vez no mês tem um culto de missões Pronto. lá, a gente participa. Ia ali, fazia um evento, Aham. pronto, mandava uma oferta e acabou. Sim. Aquilo ali era missão. Mas hoje eu entendo que não há missão sem igreja, sem É o verdade. plantio da igreja. A missão da igreja é plantar a igreja. É verdade. Então não tem como você falar de missão sem falar da igreja. Sim. Então, para mim, hoje não é um departamento. A missão hoje é a igreja. Uau. Glória a Deus. Amém. E, pastor, o senhor foi formado
Em qual, assim, na sua adolescência, na sua juventude, o senhor teve um encontro com Jesus e ali o senhor foi sendo formado. O que o senhor fez para se preparar para esse momento de envio do Senhor, né? Antes de você ir para a missão, antes de você ir para as nações, para o Nordeste, como que o senhor se preparou? O que o senhor fez? Quanto tempo levou isso? Aonde que o senhor se preparou? Como que foi esse pré-missão, pré-envio, né? Pronto. Pastor Eric, na verdade, desde a minha infância, eu sempre tive muito entendimento do que Deus desejava fazer na minha vida, né? Sim. Através de profecia, daquilo que queimava, né? Spurgeon fala que um chamado é aquilo que gera em você um senso de revolta, né? Então, eu sempre comecei a perceber que essas causas sociais, injustiça, criança, orfandade, era uma coisa que me gerava uma inquietação. Então, Sim. eu comecei a inclinar bastante para esse lado. Então, assim, com boa parte da galera que já me segue sabe que eu tive uma experiência péssima com abuso sexual. Né? Com 6 anos eu fui vítima de abuso, mas com 7 a 8 anos eu conheci Jesus. Jesus entrou na minha vida logo após. O abuso ele foi foi apenas um episódio na minha vida. Sim. Não foi algo recorrente como acontece em muitos outros casos. Sim. Então, com 8 eu aceito Jesus, eu conheço Jesus, mas eu tenho um entendimento claro a partir dos meus 13 anos sobre a salvação. Sim. Que é quando eu vou para o encontro com Deus, da minha igreja. Isso em Goiânia. Lá em Goiânia. Uhum. Participo do encontro com Deus, e ali eu tenho todo esse entendimento do que é um encontro genuíno com o Senhor. Mas eu me converti em uma época, né? O tio Rodrigo com certeza é dessa época que todo mundo é ex alguma coisa. Lá em 1900 e bolinha, né? Exato. Ex-traficante, ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-isso. E eu perguntava muito para Deus, porque se Deus falava que eu ia rodar o mundo, que eu ia pregar o evangelho tinha e ganhar... que ter um testemunho forte, né? Eu ficava assim, Deus, qual é o meu testemunho? Porque o que eu vou falar para as pessoas? Então, eu cresci um ambiente que você só era homem de Deus pela proporção do seu testemunho. Então, se você não tivesse testemunho, você não tinha o que pregar. Sim. Meu Deus. Então, eu começava a indagar qual é o meu testemunho. Comecei a entrar em crise profunda. E aí foi quando, assim, nessa fase mesmo dos 14, 15 anos, eu tive um entendimento claro. Deus falou muito forte comigo, dentro do meu quarto. Aconteceu um episódio que, mesmo estando na igreja, eu tentei suicídio com 14 anos de idade. Meu Deus do céu. Meu pai nos deixou, abandonou minha mãe, nos deixou. Pastor, só uma pausa, assim. Foi de imediato, por exemplo, assim, o senhor sofreu esse abuso e foi de uma hora para outra que o senhor, assim, se sentiu curado, se sentiu já com aquela ferida estancada? Não. Na verdade, eu costumo dizer que tudo é um processo na vida da pessoa. Sim. Não foi assim, passou metiolate, e curou. Não. Era algo que sempre batia. Era algo que batia. Tipo assim, eu costumo dizer que dos 7 até os meus 13 anos, 14 anos, eu nem lembrava. Tipo assim, era uma coisa que eu sabia que tinha acontecido, mas eu não parava para ficar, nossa, aconteceu isso comigo, né? Eu fui vítima disso. Então, acho que quando eu comecei a ter esse entendimento, aí que a ficha caiu, isso começou a gerar essa crise, que eu comecei a culpar Deus. Eu tive uma fase da minha vida que eu fiquei bad com Deus. Meu Deus. Para mim, Deus era culpado. Porque, tipo assim, cara, onde Deus estava quando aquilo aconteceu? Então, eu culpei Deus, culpei meu pai e minha mãe. Sim. Eu falava que eram os 3 irresponsáveis da minha vida, porque os 3 permitiram aquilo acontecer com uma criança de 6 anos de idade. Deus. Gerou uma revolta. Gerou uma revolta. Então, eu ia para a igreja por obrigação, eu ia para a igreja porque eu não tinha nada para fazer em casa, eu ia para a igreja por causa dos coleguinhas, eu ia para a igreja, enfim, uma programação. Mas nunca tinha tido um encontro ainda. Não era um encontro. Quando eu passo pelo encontro com Deus, eu tenho esse entendimento claro que Deus fala muito forte comigo, né? Eu falo que hoje eu entendo isso. Sim. Né? Eu tenho essa consciência em paz que Deus não tem culpa, meu pai não teve culpa, minha mãe não teve culpa. Foi uma fatalidade. Claro que a presença deles poderia trazer uma diferença. Né? A psicologia mesmo fala, você pode pesquisar na internet aí, você vai ver que 67% dos casos de abuso sexual que acontece é por ausência da paternidade do pai. Então, o pai ele tem uma função muito importante dentro de um lar. De proteção. Então, eu não tinha meu pai naquele momento ali. Né? Eu tinha minha mãe. Então, isso foi muito forte. Então, eu delego, eu jogo para Deus aquilo que era responsabilidade do meu pai e da minha mãe. Sim. Então, eu cresço com esse ranço. Né? Para mim, Deus era culpado, eu culpava Deus de tudo na minha vida. E aí, nesse encontro com Deus, eu tive uma experiência muito forte. Eu fui para o encontro com Deus porque a minha tia, ela me obrigou a ir. Certo. Ela pagou meu encontro, eu não queria ir. Você vai. Aí vai. Enfim, quando eu vi, eu já estava dentro do ônibus, estava chegando na chácara, 300 pessoas ali no encontro com Deus. Era um evento muito grande. Uau. E aí, na palavra da cura da alma,
eu tava muito relutando contra aquela experiência, Sim. porque eu tinha um certo preconceito em encontro com Deus. Aham. Para mim aquilo ali era perda de tempo. Encontro com Deus eu posso ter na minha casa, no meu Aham. trabalho, Meu sei lá, secreto aqui. no meu secreto, em qualquer lugar. Mas hoje eu entendo a importância daquilo dali. E aí, no momento eu lembro que foi um pastor que ministrou no Cura da Alma, e ele falou de um episódio semelhante a esse, né, que eu tinha passado na minha vida. Sim. E aí, enquanto ele falava assim, Deus começava a rasgar meu coração. Meu Deus. Como se Deus tivesse rasgado e colocava soda cáustica, assim, Meu Deus. para arder mesmo. Sim. E Deus começou a falar muita coisa. E uma das coisas que mais eu lembro como hoje, ele falou bem assim, naquele dia eu estava com você. Meu Deus. Uau. Você não foi violentado Você não sozinho. estava abandonado. Você não estava abandonado. E aí, tipo assim, para mim é muito forte isso. Sim. Né? Por mais, tipo assim, Deus foi violentado junto com você, Deus estava ali comigo. Né? Deus assistiu Sim. à violência. Né? Não é que ele assistiu como se fosse tendo prazer ou Aham. alegre por aquilo dali, mas ele estava comigo. Sim. Então, hoje, quando eu encontro uma criança, eu encontro um adulto, né? Já cansei de acompanhar pastores, esposa de pastores, líder de igreja, que já Sim. passou pelo que eu passei, que ainda não conseguiu se curar. Exato. Né? É uma marca e muito ainda forte. culpa Deus, como se Deus culpa os pais, né? E aí eu passo para essa galera, né? Sim. Cara, Deus estava contigo. Com certeza. Por mais que interessante que lá na cruz Jesus olha para o céu e ele fala, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? desamparaste? É. Então, assim, Deus ele virou as costas para o seu filho naquele momento. Sim. Mas Deus não abandonou Jesus naquele momento. Sim. Um grito de Jesus naquele momento ali resolveria o problema. É verdade. Um grito de Jesus, Deus dava o fim em tudo aquilo É. ali. Acabou, meu É. filho não precisa. Né? Passar por isso. Então, seja, eu tenho esse entendimento. Deus estava ali comigo e hoje, para mim, é muito fácil, né, Sim. falar sobre isso, né, falar sobre o abuso, Aham. porque eu fui curado. Porque quando é que você sabe que você não é curado? É quando você fala de um assunto e isso machuca Isso você. dói. Exato. Isso Te dói. incomoda, né? Te incomoda. Claro que, humanamente falando hoje, quando a gente vê esses noticiários, a gente fica naquela revolta. Com certeza. Uhum. Mas no meu episódio, eu já liberei perdão, né, para os Amém. meus abusadores, já perdoei Amém. eles, que eles sigam a vida deles. Eu estou em paz quanto a isso. Sim. Né? Mas foi um fato que trouxe um prejuízo na minha vida, Sim. gigantesco. Sim. Porque eu não conseguia me relacionar com Deus, Meu eu não Deus. conseguia me relacionar com meu pai. Sim. E isso trouxe... Eu acho que nem a visão de que Deus era pai, o senhor Não, meio não. A gente não Não, consegue ter, né? Não, eu comecei a ter entendimento de Deus como pai, agora é grande. Aham. Né? Mas nessa época não, demorou muito para me entender. Deus, pai, então Deus é abusador? Meu Deus. Deus é agressor? Fazer a semelhança, né? Né? Eu já cansei de falar isso para as crianças no sertão. Sim. Para adolescentes, ela falar, então você quer dizer para mim que Deus é abusador? Meu Deus do céu. Porque meu pai me abusou. E nesse processo, qual que era a sua referência, assim? Ah, eu não Porque você tinha, não tinha o pai, não tinha referência. tinha passado bastante coisa, estava num processo de Sim. adolescente, né, que é bem complexo. Eu falo que, assim, meu pai é um paizão. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Sim. É incrível como Deus faz as coisas. Eu tive um pai que ele era um pai para dar o que eu precisava. Uhum. Mas Supridor. mas não foi aquele pai participante. Eu não Aham. lembro uma vez que eu joguei bola com meu pai, que eu andei de bicicleta com meu pai, Sim. que eu saí para pescar com meu pai. Então isso trouxe essa dificuldade. Tinha suprimento, mas não Tinha tinha. suprimento. Era ausente, né? Era ausente. Aham. Né? Era um pai que aquela velha frase, morria de trabalhar para dar algo bom para os filhos, Sim. mas não conseguia ter uma relação com os filhos, Sim. né? Não conseguia se relacionar. Sim. E eu sou o único filho homem que ele tem, porque a gente somos 5 irmãos, são 4 mulheres e eu de homem. Então, Nossa. eu acho que de todos ali, o que mais sofreu esse baque assim da ausência Sim. da paternidade foi eu. Porque quando o papai saiu de casa, eu tive que virar homem muito rápido, de Sim, responsabilidade. assumiu que. Eu tinha que assumir uma responsabilidade que não era minha. Eu Sim. tinha 13, 14 anos. Meu Deus. Então, tinha que assumir uma responsabilidade que não Sim. era minha. E aí entra, de fato, esse ponto que eu perguntei lá atrás. Deus, qual é o meu testemunho? Aham. Aí Deus falou assim, você não precisa de um testemunho, você precisa do meu evangelho. Meu Deus. Você precisa de uma palavra. Uau. O que transforma, cura e liberta não é testemunho, É é a minha verdade. palavra. Meu Aleluia. Deus. É a minha palavra. E aí ele fez uma pergunta para mim, naquele encontro com Deus. Onde foi que eu te curei? O que você venceu na sua vida? Meu Deus. Pronto. E aí você começou a. A entender, peraí. O que Deus fez na minha vida? Cara, eu venci o abuso. Meu Deus.
Eu venci um episódio na minha vida. Então, E eu acho que assim, pastor, não que se passaram muitos anos, mas eu acho que no tempo em que o senhor, por exemplo, foi abusado, esse assunto não existia. não se falava tanto. Não se falava tanto. Na verdade, eu costumo falar que a igreja brasileira até os anos 2000, né, era uma igreja que 3 assuntos ainda era uma incógnita você Aham. falar: pedofilia, homossexualidade, né, Sim. e adoção. Sim. Ainda falo que são 3 assuntos que a igreja não Precisa está desenvolver. preparada para falar sobre isso. Sim. Não tá. Porque são 3 coisas que ainda se trata como demônio. E Verdade. não é demônio. Verdade. Você entendeu? Então é muito sério isso. Sim, sim. E aí, pastor, o senhor teve esse encontro, o senhor teve o entendimento daquilo que aconteceu com o senhor procurou um caminho para se aproximar de Deus. E após isso, como que o senhor teve um momento de Isaías ali, né? Sim. Que o senhor teve um encontro e Deus falou, ó, a partir de agora eu quero isso de você. Quando que foi isso, pastor? Como que aconteceu? Como que foi despertar e você falou, agora é isso que eu quero para minha vida, eu vou embora. Vou embora, pronto. Aconteceu tudo isso, né? Eu comecei a entender, comecei a falar do amor de Jesus, comecei a pregar, eu falava assim: Deus, eu não quero ser mais um membro da igreja, eu estou cansado, né? Eu estou cansado de ver o pastor no altar falando, tipo assim, Eu só e escuto. de não ter ninguém para estar servindo. Deus, eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um. Oração de Eu Abacuque. eu não quero, porque eu quero ser útil na obra. Peraí, cara, eu só tenho uma vida. O que eu estou Amém. fazendo com essa vida? Uau, Se eu morrer hoje, o que eu fiz? O que eu edifiquei? meu Deus. Se eu morrer hoje, qual que é a relevância? O legado, né? Qual que é o meu legado? O irmãozinho legal da igreja. Eu não quero ser o irmãozinho legal da igreja. Uhum. Eu quero ser o cara que mais vai ganhar gente para Jesus, o Amém. cara que mais vai pregar, o cara que vai falar assim: mano, aquele cara gastou o último dia da vida dele plantando Amém. igreja, ganhando crianças para Jesus, evangelizando. Aleluia. Eu não quero ser o cara legal da igreja. Sim. Não quero. Foi uma das orações que eu falei para Deus, né? Eu falei: Deus, quando eu ser pai, porque eu cresci ouvindo a história de Pedro, Tiago e João no barquinho. Sim. Eu não quero contar a história de Pedro, Tiago e João no barquinho, eu quero contar a minha história para os meus filhos. Uau. Dos milagres que eu vivi, Sim. das experiências que eu vivi com o Senhor. E aí, beleza, acontece tudo isso, e Deus fala: você não precisa de um testemunho, você só precisa falar aquilo que eu fiz na sua vida. Eu sou apaixonado na história do endemoniado gadareno. Uhum. Para mim é um dos encontros mais fascinantes da Bíblia. Sim. Cara, Jesus larga tudo, atravessa um lago, no meio de uma tempestade, tenta paralisar a chegada dele. Ele chega no lugar, os discípulos não entendem o que estava acontecendo, Sim. começa a entrar em crise. Eu imagino talvez um discípulo ou outro falou bem assim: Jesus, o que você vai fazer lá? Não tem nada, tá tudo bem aqui. Você tem fama, você é reconhecido, você é bem recebido. Talvez um poderia ter dito: você não sabe que não pode mexer no time que está ganhando? Exatamente. Não inventa Tá dando moda. certo, velho. Tá tudo legal aqui, bora ficar aqui. Bora ficar em Jerusalém, bora ficar aqui nesse lugar. Para que ir para o outro lado? Mas é interessante que Jesus para a sua agenda, ele para a sua vida, ele para o seu ministério por causa de um homem. Meu Deus. Uau. Por causa de um único homem. E ele Coração. encontra aquele homem. Até aí tranquilo. Sim. Os demônios são expulsos, aquele homem volta à sua realidade, mas é interessante que a gente ignora o final da história. Uhum. Ele fala bem assim: Jesus, deixa eu te seguir. E ele fala, E filho. Jesus fala o quê? Não, você precisa voltar para casa. Testemunhar. Vai. Então, Uau. assim, talvez você que está me ouvindo, você não vai ter um chamado para ir para as nações, Sim. como eu tive, como eu tenho. Sim. Você não tem um chamado para ir para o sertão. E Deus está dizendo para você hoje: você precisa voltar para casa. Uau. Você precisa estar em casa. Meu Deus. Eu acho aquilo fascinante, porque, mano, eu não lembro agora os anos que ele estava ali, eu esqueci, mas a Bíblia fala que anos ele estava vivendo em cemitérios, né? Ele Sim. vivia preso, acorrentado, ele vivia como um bicho. Você tem noção quantos anos o pai e a mãe sofreu com a ausência daquele filho? Meu Deus. Você tem noção Parou a vida. uma família inteira sofrendo pela ausência daquele homem, porque talvez aquele endemoniado para a sociedade não tinha valor, mas ele tinha uma família, Sim. tinha uma mãe, tinha um pai, tinha irmãos que com certeza sentia falta daquele cara. Com certeza. E quem é que não quer seguir Jesus, irmãos? Meu Deus. É a Quem é que não tá oportunidade entre da os vida. 12, Exato. né? Quem é que não quer estar entre a equipe principal de Jesus? Jesus fala assim: mas você precisa voltar para casa. Meu Volta. Deus. Eu preguei sobre isso. O homem que precisava voltar para casa. E é justamente sobre isso. Tem gente que precisa voltar para casa. Sim. Deus não te chamou
Então não adianta você fazer algo que Deus não te chamou, que Deus não mandou, Deus não mandou. É. Então você precisa voltar para casa. Tem Então, uma frase que a gente sempre fala aqui, que a pior coisa que tem é você dar certo naquilo que Deus não te chamou para fazer. Né? Isso Você é dá verdade. certo em uma coisa errada. Errada. É. E aí é justamente sobre isso, né? Cara, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que ficou lá atrás, mas é o poder do evangelho. Amém. Aleluia. Então, eu imaginando aqui na minha mente missionária, com certeza aquele cara voltou para Decápolis, voltou para sua cidade. Ele fez uma revolução, porque Com Decápolis certeza. é uma conjunção de 10 localidades, Aham. 10 cidades, né? Sim. Então, havia 10 cidades no entorno daquela região. Mano, uma igreja ficou ali, certeza. Com certeza. E não menciona a igreja. É igual a mulher do cidade. poço, né? Menciona, né? Não menciona. Ele fala, olha, volta pra tua cidade, pra Volta. tua casa e testemunha. E testemunha. Começa essa obra aí. É isso daí. Então, assim, a gente quer... Uma vez eu vi uma história do Marco Feliciano, né? Quando ainda era adolescente. Acho que era o sonho de José. Acho que é bem Essa assim. pregação é famosa. É famosa, É. marcou muito. E aí ele fala que ele estava dentro do avião, voltando de uma pregação, e ele questionava a Deus assim, ó, Deus, eu ganho muita gente, eu rodo o Brasil, por que eu não consigo ganhar minha família? Meu Deus. Eu ganho várias pessoas, mas eu não consigo ganhar os meus. É isso aí, ó. Volta para casa. Nossa, é isso. Volta para casa. Meu Deus, É isso. muito Sabe, forte. pastor Eric, tem muita gente que precisa voltar para casa. É. Verdade. Muita gente ganhando o mundo, ganhando status, ganhando fama e perdendo sua família. É, Volta para casa. verdade. É o lugar onde a gente coloca o pé no chão, né? É o lugar onde as pessoas conhecem quem Conhece realmente quem você é você é. realmente. Então não tem Exato. como você colocar uma máscara, fingir algo ali. Exatamente. Ela sabe quem é você. Então você Exatamente. precisa voltar para casa. Aleluia. Você precisa voltar para casa. Uau. Descanso, né? É o descanso, Isso. é a proteção, É a é o proteção, alimento. É o filho Provisão. pródigo, né? Voltando para casa e sendo abraçado pelo pai. E aí o senhor teve esse momento e eu acho que teve um momento na sua faculdade, né? O senhor começou a viver a sua foi. vida Pronto. E aí, beleza, né? Servindo a Jesus com intensidade. Na igreja. Na igreja. O pastor, lá na igreja tinha uns servos que faziam as funções. Mano, eu sou lá de Goiânia, né? Uma cidade grande, bem gigantesca. Eu pegava, assim, 3 ônibus para ir para minha igreja. O culto começava às 7 horas, Rodrigo. Eu tinha que sair por volta de umas 4 horas Meu Deus. para ir para a igreja. Gente, eu ia tão feliz. Eu falo assim, sabe? Eu amo muito Jesus. Sim, Para mim é um privilégio servi-lo. verdade. Para mim não, é um privilégio, não é um peso, né? E aí eu ia muito feliz. Aí eu chegava mais cedo, limpava o banheiro, limpava. Aí o pessoal que era escalado, os Aham. servos, né, os obreiros que tinham função, chegava, estava tudo limpo. Ele, não, irmão, eu cheguei, limpei. Então assim, e aí eu comecei a me envolver bastante nas coisas da igreja, bastante. Comecei a me destacar. Comecei a liderar muito cedo. Não porque eu queria algum reconhecimento, Aham. mas é Foi porque natural. eu queria ser útil na obra Sim. de Deus. Lembra que eu falei lá no início? Eu não queria ser mais um Sim. irmãozinho da igreja, o cara Sim. legal. Eu queria me envolver bastante. E aí meu pastor começou a perceber isso. E meu pastor começou a me dar oportunidade, Sim. começou a confiar algumas coisas mais de alta De responsabilidade na responsabilidade. igreja. Aí eu lembro que eu fui levantado como diácono da igreja. E aí foi passando as etapas, fui treinado. E aí eu estava fazendo faculdade, né? Tava muito bacana, trabalhando super bem. Comecei a fazer faculdade de enfermagem, porque era o sonho da minha mãe, ter um filho Aham. na área da saúde. Meu sonho era ser cineasta. E aí eu Tudo fui a ver. fazer. É nada a ver, né? Gravar filme da área da saúde. É. E aí fiz faculdade de enfermagem. Foi muito forte esses dias. Muito forte, que isso me marcou profundamente. Eu estava numa experiência assim. Tinha acabado de uma conferência da igreja, da nossa igreja lá em Goiânia, Radicais Livres. E nessa conferência, o pastor ministrou uma palavra muito forte, né? Sobre o sacerdote que Deus usa. E eu sempre entendi, falei assim, Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida, mas ao mesmo tempo eu queria, tipo assim, viver algo interessante na minha vida, fazer uma Sim. faculdade, ter um bom emprego, ajudar minha mãe, poder proporcionar Me algo bom, desenvolver. até para mim mesmo, Aham. financeiramente, um retorno, tudo. Comecei a faculdade sem minha vontade, mas comecei, né? Beleza, quando eu estava já entrando no terceiro semestre da faculdade, terceiro período, perdão, eu tive uma experiência muito forte, eu estava na sala de aula, e aí do nada eu escutei aquela voz que falou bem assim para mim, vai pro banheiro.
Até então não tinha nada de sertão em mente, nada disso, Sertão, nada. Nem, pra mim, Ceará era só praia. Litoral, nem sertão, né? Férias, né? Férias. Ficou olhando pra um lado pro outro pra ver se era a beach loira do park. banheiro. Ai, A meu loira Deus. Aí, de jeito, vai pro banheiro. Aí eu deixei meu material e fui pro banheiro. Mas sabe aquela coisa assim? Eu sabia que Deus ia falar algo comigo naquele momento. Eu sabia que era Deus. Era alguma coisa de Deus. Eu sabia que era alguma coisa. Fechei a porta, baixei a tampa do sanitário e sentei. E Deus falou bem assim pra mim: o que você está fazendo aqui? Fazendo faculdade. O senhor que me abriu essa porta? O senhor que me abriu essa porta. Mas foi essa frase: o que você está fazendo aqui? Meu Deus. E eu lá tinha que responder? Tinha que responder. Comecei a chorar. Meu Deus. E Deus falou bem assim pra mim: eu não te chamei para ser enfermeiro. Apesar do que eu vou fazer na sua vida, você vai curar muitas pessoas, mas não é através da enfermagem. Que forte, pastor. Volta para casa. Caraca. Por isso que eu falei do endemoniado. Sim. Muito forte. Voltei para casa. Peguei minhas coisas, o Espírito Santo começou a falar: você vai na secretaria, você vai cancelar seu curso, você não vai trancar. Você vai cancelar seu curso. Que não é Fui pra lá, voltar pra trás. Para não voltar, para não olhar para trás. Fui E lá. nesse momento, obediência, né? Obediência. Obediência. Fiz isso, peguei meu material, não falei nada para o professor. Fui lá na secretaria, né, na reitoria da faculdade. Falei: olha, eu quero cancelar meu curso. Como assim? Por que você vai fazer isso? O que aconteceu? Você é jovem, você é novo. Aí começa, né, aquela sequência de coisas para trazer dúvida, para ver se realmente aquilo Sim. que você ouviu era a voz de Deus. Aham. Então, as pessoas elas vão usar coisas legítimas. Você é novo, você é jovem, é uma oportunidade. Faz o seguinte, pelo menos tranca, depois você volta, você pode se arrepender. Não, eu quero cancelar. Cancelei. Né? Tem todo o processo, claro. Né? Peguei minhas coisas, eu fui embora para casa. No mesmo dia, na mesma No hora. mesmo dia, na mesma hora. Peguei o busão, atravessei Goiânia, tio Rodrigo. Morava longe. Ei, Goiânia. Foi desse jeito. E aí eu fui embora, cheguei em casa, falei nada pra mamãe, morava só eu e minha mãe, né? Minhas irmãs já tinham ido embora, algumas tinham casado, outra foi morar com o papai. Só tava eu e minha mãe lá em Goiânia. Eu não falei nada. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, mamãe não achou nada. De boa. A faculdade, né? Faculdade, ela não faz o que quer. Vai pra aula quando quer, só vai no dia das provas, né? É. E aí não falei nada. E aí, de repente, depois de um tempo, ela sentou no sofá e falou bem assim: "Ô, Alisson, o que está acontecendo? Você não está indo mais para a faculdade, né?" Eu falei: "Mamãe, sente aqui. Preciso falar uma coisa para a senhora." Porque eu não tinha coragem de falar para minha mãe. Era o sonho dela. Era o sonho dela. Meu Deus. Eu falei bem assim: "Mãe, eu desisti do meu curso." Aquilo para ela assim foi o fim. E agora, meu Meu filho? Deus. Minha mãe chorou, assim, começou a chorar. Falei: "Mãe, eu desisti porque Deus falou muito forte comigo. Eu estava fazendo uma coisa que não era a vontade de Deus. Meu Deus. velho. Eu estava fazendo algo que era a sua vontade." E aí eu lembro como hoje minha mãe colocou a mão no meu ombro e falou bem assim: "Alisson, deixa eu te falar uma coisa. Você não é meu. Quando eu descobri que eu estava grávida de você, desde do meu ventre eu já te entreguei para Deus. Jesus. velho. Você não me pertence." Que isso. E ela me deu um abraço. O envio, né? Um abraço. E 1 mês depois eu estava chegando no sertão do Ceará. E como que o senhor ouviu? Como o senhor sabia que era pra lá, sertão do Ceará? O que aconteceu? Foi um achado de Deus. Como eu falei, eu nunca orei para ser enviado pelo Brasil. Contar um sonho aqui. Meu sonho era ser missionário no México, né? Sim. Sim, eu amo o México. E aí eu falava que eu ia para o México, ia ser pastor no México. Minha Bíblia era Bíblia em espanhol. A configuração do meu celular era em espanhol. Tudo era espanhol, México, e era tudo, irmão. Chave de ocho. Chave del ocho. E aí, beleza, tranquilo. E aí eu orava bastante, eu posso pular essa parte. Eu liderava uma célula de 5 irmãos. Rapaz, essa célula não rompia. Essa célula eu acho que era a mais problemática da igreja. Não crescia. E eu estava com meu coração. Como é que ia crescer se o coração do líder não estava ali na célula? Estava no México. Meu Deus. Como é que a minha célula ia multiplicar se eu não estava sendo fiel ao lugar que Deus me colocou? Meu coração estava longe. Estava mais de 9.000 quilômetros
de distância de onde eu tava. Ele pregava em espanhol pros irmãozinhos, os irmãozinhos não entendiam nada, não crescia. Pronto, não crescia, ninguém, ué. Vou Estás trazer louco? ninguém nessa célula Hermano, aqui. Está louco? Né? Mas aí veio um pastor dos Estados Unidos, o pastor Kendall. Eu nunca esqueço dessa experiência, foi muito forte. A gente estava lá em Porto Alegre. E o pastor Kendall falou bem assim para mim, do nada. Né? Ele não sabia de nada, ele tinha acabado de chegar, eles ficaram um tempo conosco fazendo missões lá em Porto Alegre. E aí ele falou bem assim para mim, sabe qual é o seu problema? Como é que fala em inglês? Vai, que ele falou em inglês comigo. Vai Do lá. you know what's your problem? Eu, what? My problem? My problem? What, my brother? Aí ele falou, sabe qual é o seu problema? Fala essa parte em inglês que eu acho show demais. Vai lá. You Sabe know qual é o seu what- problema? You know what is your problem? Você ainda não reconheceu a nação que Deus te deu. Não vou conseguir falar. Você... Vou desmaiar, parça. Vai, tá. Aí ele falou bem assim pra mim, você não reconheceu a nação que Deus te deu. Não tem como Deus te dar algo se antes primeiro você não reconheceu o que Ele já está fazendo através de você. É Lucas 16, né? Se você não é fiel no pouco, Como você que não assim? pode ser fiel no No muito. Peraí, cara, o que Deus tinha me dado? Uma célula de 5 irmãos. O que eu estava fazendo com aquela célula? Nada. Meu Deus. Eu entendi. Falei, thank you. Vai lá, aguarde os próximos capítulos em inglês. Waiting for the next Pronto. Falei, de jeito. session. Ok. Voltei para minha célula. Chamei o casal de anfitrião abençoado que eu tinha. O filho do meu anfitrião, uma bênção. A gente fala mal Benção, né? Quando é... Bênção, uma bênção. Abençoado. Né? E, Quando eu e falo outro é uma casal benção. que visitava. Falei, é o seguinte, vocês querem nada com Jesus, não? Cadê no Tô meio? brincando. Eu falei bem assim, a partir de hoje, a gente criou uma estratégia de alcançar. Eu liderava o Morro da Embratel. O Morro da Embratel é o morro mais perigoso de Porto Alegre. Eu liderava no Olho do Furacão. Tio Rodrigo, lá na cela onde eu liderava, tinha toque de recolhida. Meu Deus. 9 horas da noite, ninguém podia andar na rua. Aqui é o Morro do Macaco, é assim. Não, e presta atenção. E eu morava no Itu-Sabará. Eu morava na zona sul de Porto Que é Alegre. isso? Não, zona norte de Porto Alegre. Eu estava na zona leste. Meu Deus. Eu chegava da cela, tipo, 11 horas da noite na minha casa. Cara, Atravessava. como ele liderando aquele lugar com toque de recolhida? Não tinha como. Uma vez, no início da cela, a gente estava lá, na hora do louvor, e eu cantando o hino do Fernandinho, glória a Deus, feliz. Quando eu olhei, estava todo mundo abaixando de uma vez no chão. Falei, nossa, que célula quebrantada. Tava tendo tiroteio. Todo mundo Os agachou irmãos no tudo em chão. choque. E eu não sabia o que aconteceu, irmãos. Abaixo, seu puto. Tava tendo tiroteio na célula. Assim, porque eu liderava, era muito forte. Tinha uma boca na frente, outra boca no fundo, o centro terreiro do lado. Mano, era uma coisa de louco. Era no olho do furacão prova. mesmo, assim, era prova. Meu Deus. Eu, glória a Deus. E a minha célula chamava Valentes de Davi. Nem o líder era valente. Nem o líder era valente. Era profético o nome. Era profético. Beleza. E aí, tranquilo. Falei, a partir de hoje nós vamos mudar o nosso nome, a nossa visão e a nossa estratégia. Por quê? O nome está muito ligado. É. A visão ela está ligada. E a estratégia é essencial para colocar a visão em ação. Falei, a partir de hoje não é mais Valente de Davi. Valente de Davi, é Nação Embratel. Pegou? O lugar. É o lugar. Deus já tinha me dado a nação, então não era mais Morro da Embratel. Não era Valente Davi, agora é Nação Embratel. Chama. Chama. Beleza. Irmão, a gente começou a fazer um trabalho intensivo, casa de milagre, encontro com Deus, evangelismo, evento ponte. Em 2 meses, mais ou menos, 2 meses, nós nos tornamos 54 irmãos. Uau. Glória a Deus. Porque não tem como, você nunca vai frutificar, você nunca vai multiplicar, você nunca vai prosperar aonde seu coração não está. Anotou aí? Anotaram aí, né? Anotou? Anotou? É muito essencial isso. O seu coração Amém. precisa estar. Porque se o seu coração não está, esquece. E quando tá ligado, os frutos você nem percebe. Nem Você percebe. tem que dar a vida por aquilo que você acredita, né? Você tem que dar a vida para aquilo que acredita. Eu trabalhei no McDonald's. Eu acho
Porque você já viu falar que, né? Às vezes eu falo, eu não gosto de outro fast food. Tem gente aqui que odeia McDonald's. Eu amo McDonald's. Não é por causa dos produtos, é a porque filosofia. é saudável. É verdade. Não, mas é a filosofia. Um exemplo assim, por que você vai no Burger King? Porque você acredita no Burger King. Sim. Por que você toma Coca-Cola? Porque você acredita na Coca-Cola. Você entendeu? Por que você está na igreja? É forte. Pronto. Porque Tem você que ter um acredita. propósito. Sim. Tem que ter um propósito. Por isso que eu falo, cara, uma vida sem propósito é perca de Vazio. tempo, é vazio, Sem sentido, né? sem sentido. Então é isso. E aí o pastor Uau. profetizou sobre a sua vida. Foi, o americano. Falou, E Deus, presta atenção. como The Deus é Sir Tom, incrível. my friend. Acho que um ano e meio depois, assim que eu terminei o seminário, a faculdade de teologia, esses pastores, foi a igreja All People Church foi embora, voltou para os Estados Unidos, mas ficou um casal de missionários americanos conosco em Porto Alegre. Na verdade, 2 casal. O Dan, né, o pastor Dan e a Christian, e outros 2 casal lá. E eu fiquei muito amigo do pastor Dan. Uhum. Nossa, o pastor Dan ficou assim apaixonado por mim. Ele falava assim que eu era o brasileiro mais legal. Oh, Deus, se ele conhecesse os outros. Conhecesse o tio Rodrigo. Não, a gente ficou muito amigo assim, mas muito assim. Cara, tudo pra eles era o Alisson, tipo assim. E aí, isso, né, a gente criou um vínculo. Sim. E depois de um ano, eles voltaram Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. E a igreja estava plantando a All People Church em Tijuana, México. no México, né? Que ele estava na Califórnia e Aham. tudo. E aí eles vão pro México, chega lá no México, peraí, o Alisson. Cola pra cá, O meu. Alisson é preciso louco pelo de você. México, o Alisson é apaixonado pelo México. Eles me ligam. O Já Alisson, tem até nós- uma Bíblia em espanhol. É. Já Tá tinha. preparado. Tava preparado, edição Riviera. E aí, beleza. E aí ele falou, estamos aqui no México, tá plantando igreja, né? A gente tá começando o trabalho. Você não quer vir passar uns dias aqui conosco? Eu, Já quê? tô aí. Já tô chegando. Me sonham. Não, e aí é interessante, porque assim, ó, enquanto eu não resolvi aquela situação, Não. talvez eu falo pra você até hoje, talvez eu nunca nem teria ido ao México. Sim. Você entendeu? Então, enquanto eu não entendi que o lugar que eu estava era o lugar que eu precisava estar, multiplicar, frutificar, porque Deus não é um Deus de obra inacabada. É. Aleluia. O problema dessa geração, pastor Eric, é que eles começam algo e deixam pronto. Sim. Não são homens e nem mulheres de Deus para sustentarem as suas palavras É. e irem até o fim. Verdade. Uma coisa é você ter que romper no meio do processo, tranquilo. Uma coisa é você deixar de andar em um lugar por causa de uma palavra, uma direção de Deus. Aham. Mas assim, a gente precisa dar substância na nossa palavra. Sim. Eu levo o propósito, a questão do casamento muito a sério no meu ministério. É sim, sim, não, não. É. Pronto. É isso. Não tem como voltar atrás. Você entendeu? Sim. E o problema dessa geração é uma geração doentia, porque é uma geração que faz as coisas e não termina. Verdade. É uma geração insatisfeita. Começa algo, começa legal um departamento, já passou pelos 380 departamentos da igreja. Peraí, não dá certo, não. Será que o problema tá? Não, em nos tudo, né? departamentos? No trabalho. Deus falou pra mim ir agora pra outro lugar, mas Deus tá Pronto. falando mais que você. Fez do que 30 Jesus, faculdades. Sabe, faz inúmero, tá gastando dinheiro, gastando vida, gastando fôlego. É que nem eu falo, cara, eu só tenho uma vida. Então não tem como eu ficar perdendo tempo. Verdade. Se tem uma coisa que é valiosa na vida do crente, é o seu tempo. É. Muito. É o seu dia. O Uber que você anda, o cara que senta do seu lado dentro do metrô, dentro do ônibus, a moça do caixa da padaria, o porteiro do seu prédio. E a gente está perdendo oportunidade porque deixa para depois. Aí, sabe, é essa inconstância que tem favorecido o poder do diabo sobre a nossa geração. Então a gente precisa parar de ser uma geração inacabada, inconstante e insatisfeita. Verdade. E começar a assumir uma posição de responsabilidade. Amém. Uma vez eu vi algo do Billy Graham que eu levo isso muito a sério na minha vida. Deus não dá responsabilidade para quem trata a sua presença como algo irresponsável. Uau. Ai, Deus me dá um ministério. Para que Deus vai te dar um ministério, meu irmão? Você não tá arrumando nem. Nem a sua Nem- cama. Você não honra seu forte. pai, você não honra sua mãe. Desculpa, Deus não é idiota. Sim. Deus não pula etapa na vida do cristão. Então, a gente vê essa palhaçada, né, desse movimento evangeliquez Aham. e culpa tudo em cima da Bíblia. Interessante que lá no convite do Senhor, quando ele chama, ele manda o seu servo ir pela cidade, né? Bater de porta Eu falo em que porta. é a desculpa da geração mudana, né? Até ministrei sobre isso.
E aí, cada um começa a dar desculpa. Sim. Beleza, então vai atrás de quem quer. Você não quer? Tem quem quer. Sim. Então, Deus que me livre, perder a oportunidade de ser útil no reino de Deus. Ser um E instrumento ser de substituído salvação. ainda, né? Deus que que me vergonha, livre. né? Você olhar e falar, cara, aquele lugar é para ser meu. Meu Deus. Pronto. Eu acho importante quando fala de geração, né? Que é até uma pergunta que quando um tempo atrás, né? Falando de 10 anos atrás, para você ser um cristão era muito difícil você manter, né? E hoje meio que ficou na moda de ser cristão, né? E acho que muito é isso que a gente está trazendo aqui, né? Como que o senhor vê essa geração assim, né? Então, essa geração que está chegando, né? E às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado com o que fala, porque também você pode perder Sim. ali uma vida. Né? Eu falo assim, cara, eu glorifico a Deus que eu me converti em uma época das irmãs do coque. Não, eu nasci numa época em que círculo de oração era o culto mais importante da igreja. Eu me converti em uma época em que culto de doutrina as pessoas tinham medo. Porque Deus vai expor tudo. Sabe? Então, assim, eu falo isso. Hoje, infelizmente, a gente vê, claro, né, essa normalização. Né? A gente vê essa... Se tornou tudo muito normal. Eu falo que antigamente ser crente era ser quadrado. Né? Hoje, ser quadrado é não ser crente. Né? Então, as pessoas, elas, tipo assim, se você não é crente, você não está na moda. Tem que colocar o versículo lá na bio do Instagram. Tem que colocar o senão... versículo na bio. Aí depois você fala palavrão, Os comportamentos não seus condizem. comportamentos não condizem. Então, assim, hoje, infelizmente, está muito sério isso. Né? Muito sério, muito sério, muito sério. Mas, e eu tento, né, de alguma maneira, claro, dentro de um zelo, né, daquilo que o Senhor nos confiou como pastor, como líder, porque hoje eu sou pastor de uma igreja, né, eu sou pastor de um rebanho. Né, eu sou pastor da minha casa, eu sou pastor da minha filha. Então, assim, eu tenho que tomar bastante cuidado também para eu não entrar na veia da hipocrisia, também de querer cobrar algo deles em que eu também não estou sendo padrão. Porque o evangelho não é algo enfiado goela abaixo. O que é o evangelho? É eu olhar para você e copiar aquilo que você faz. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de quê? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Por quê? Alguém fez evento, congresso, campanha de libertação? Alguém jejuou? Não. Eles começaram a ver nos discípulos aquilo que eles viram em Cristo. Sim. A luz. Você entendeu? Então, nós hoje precisamos ter esse posicionamento. Eu vou dizer uma coisa para você. O futuro, eu sei que vai ser dias difíceis. Vai ser dias muito difíceis daqui para frente. Então, a gente precisa ter uma posição de guardar esses valores, né? Guardar esses princípios. Por mais que eu esteja vivendo os dias de hoje, eu não preciso me adaptar a toda essa situação, a todo esse ambiente. É uma das coisas que eu levo muito a sério, até mesmo na condução do meu lar, na condução da minha filha. Então, mesmo diante dessa vertente que a gente vê, dessa problemática social, do que é ser evangélico hoje no Brasil, você pode olhar o mover nos Estados Unidos. Não sei se a galera sabe aqui, mas o país da América Latina que mais desfrutou de um derramar do Espírito Santo foi Cuba. Caramba, eu já ia chutar Estados Unidos aqui. Não, foi Cuba. Cuba foi um dos países da América Latina assim que desfrutou de um derramar do Espírito Santo assim, ó, fantástico. Eu não sabia. O que aconteceu com Cuba? Cuba achou que conseguia controlar o mover do Espírito. Tipo, só para nós. Fazer negócio aqui. Não divide. Só nós. Beleza? O que Deus fez? Deus fechou aquele país. E você vê o que hoje a história diz. Loucura. Triste. Tudo que está acontecendo é um retrato de algo que aconteceu há anos atrás. Isso é muito forte. É verdade. Estados Unidos fez a mesma coisa. Inglaterra. Inglaterra fez a mesma coisa. Eu posso controlar. É meu. Eu posso, né, manipular. Você não pode manipular aquilo que é... Como é que fala? Sei lá. E que é incontrolável. Que é incontrolável. Não tem como. Beleza. E aí você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Durante anos, os Estados Unidos viveu uma escuridão. Uma escuridão. Uma escuridão. Eu tive a oportunidade de ir para a Europa. Eu fui fazer uma viagem para a Europa, a gente ficou um mês, né? E sabe, a maior igreja de Paris. Sabe, a maior igreja, você sabe que Paris é uma cidade enorme.
gigantesca. O mundo inteiro está ali. Sim. Sabe quantos membros tem a maior igreja de Paris? 300 pessoas. Meu Deus. Você vai em Londres, as maiores igrejas são fechadas, hoje são boates. Casas de prostituição. Ninguém controla. Ninguém segura o mover de Deus. É. Ninguém. Não é seu, não é nosso. Então, assim, eu vou dizer uma coisa. Eu oro para que o Brasil não chegue a essa situação. Verdade. Eu oro para que a nossa nação não chegue a essa situação. É verdade. Hoje você vê focos acontecendo na América. Sim. De um reavivamento. Sim. É um sinal do que Deus está fazendo e que Deus vai fazer na América antes da sua volta. Amém. Você vê lá. O Brasil tem tudo para ir para esse mesmo caminho, de Cuba e outros países. Se a igreja hoje não se posicionar fervorosamente. É. E quando a gente fala dessa geração, né? Acho que uma das coisas que firma, acho que você, na palavra, é a experiência, né? A experiência. E eu queria saber do senhor, qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve nessa jornada com Jesus? Eu sempre conto do Javier, mas hoje eu não vou contar do Javier. Ah, A do México, mas... Posso contar do Javier, tá? Depois. Mas eu lembro que isso aconteceu em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, né? Como eu falei para os irmãos, eu me formei lá em Porto Alegre. E foi uma das fases assim, mais maravilhosas da minha vida. Eu tive assim, experiências assim, que me marcaram profundamente. E eu lembro que a gente estava no jejum, era 21 dias de jejum, e durante esses 21 dias a gente estava estudando o Evangelho de João. E aí o pastor tinha acabado de ministrar, foi um culto muito poderoso, e aí eu fui almoçar na casa de um discípulo, né, da família daquele discípulo, eles me chamaram para almoçar com eles. No meio do caminho, Porto Alegre é tipo aqui Cotia, né? Tipo assim, é muita morros, né? Tipo assim, muitos lugares altos assim. trânsito, né? Hã? Zoeira. Raposinho. É. E aí é desse jeito, né? Sim. Porto Alegre, uma parte de Porto Alegre é tudo assim, morros. E aí no meio do caminho, pastora Grazi, a gente percebeu que numa curva estava tendo um burburinho de pessoas, um grupo de pessoas ali. Uma moto, ela sobrou na curva, ela bateu na grade de segurança, de proteção que estava, porque era tipo uma ribanceira, um pequeno abismo assim, e a moto veio, bateu de frente nessa grade de proteção. Como? Guarda-reio. Guarda-rei? Olha aí, nesse guarda-rei. E aí o passageiro chegou a óbito Na hora. na hora. Meu Deus. A perna dele arrancou. Jesus. Uma perna estava no lado, o corpo estava assim. É pedaço assim, ó, da carne dele, assim, uma coisa muito horrível, uma coisa assim que olha que eu estudei enfermagem e eu cheguei a ver algumas coisas em clínica e eu não tinha visto uma situação daquela dali. Meu Deus. E o rapaz que estava pilotando, ele estava mais à frente. Foi arremessado. Ele estava de capacete, então ele estava tranquilo, mas ele quebrou a perna, o osso da perna, o osso estava para fora, exposto. E aquela situação ali mexeu muito comigo. Beleza. E aí chegou o Rabecão. Rabecão, você sabe o que é, né? É Não. o do ML. O carro do ML. O gavetão. Chegou o SAMU, chegou tudo. E aí primeiro chegou o SAMU, aí viu que um estava em estado de óbito, chamou o carro do ML. E aquela cena mexeu muito comigo. E aí eu escutava aquela voz bem assim, ó. Ore. Ore. Cara, como é que eu vou orar num ambiente desse? Como? E o povo chorando, a família chorando, e a esposa chegou de um, a mãe do outro chegou, e era uma gritaiada, era um desespero. Eu senti uma opressão maligna sobre aquele lugar, assim, eu senti Espírito assim, de morte mesmo. uma coisa né? assim, terrível, terrível mesmo. Eu tremia, eu suava frio. Meu Deus. E eu pedi licença pro pessoal que estava ali antes de colocar o ML chega depois, que eu vou contar como é que foi a questão do ML. Eu peço licença e eu falo assim, eu posso orar? Por favor, deixa eu orar por ele. Tinha acabado de sair do culto e lá o seminarista tinha que usar social. Eu tava de blazer, de camisa social, uma coisa assim. E aí ela falou assim, você não entendeu? Você vai orar pelo quê? Tá morto. E a mulher começava a chorar. Eu falei, por favor, deixa eu orar. E aí tava o Marcos, que era o meu discípulo, os pais dele e o Antônio, que é o irmãozinho dele. E aí eles foram junto comigo e eu comecei a orar. E nada acontecia. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, que vergonha.
que eu tô fazendo aqui? Mas a voz dizia, ore. E eu orava, tio, orava. Suava frio, caía assim um suor, morrendo de vergonha. Comecei a ficar amarelo, gelado, nada. E nada acontecia. Nada, irmãos. Eu acho que eu fiquei uns 4, 5 minutos. E nada acontecia, nada. E a vergonha aumentava. Meu Deus. Eu não tinha coragem de abrir o olho assim. Eu não tinha coragem. Porque eu escutava as pessoas falando, é doido, é louco. Meu Deus. Tipo assim, Não vai olha, acontecer nada. não vai acontecer nada. Mas aquilo dentro de mim falava, ora. Teve uma hora que eu me enchi de um espírito de ousadia. Cheguei perto dele. Eu falei bem assim, eu me recuso a acreditar que a morte é mais poderosa do que a vida. Uau. Eu me recuso a... Eu falei assim, Deus, tá vendo esse jovem aqui? Talvez hoje ele tá morrendo sem conhecer a ti. Falei, dei jeito para Deus. E aquilo ali começou a dar um fogo. E eu comecei a falar, a bater nele assim, eu profetizo a vida. E umas 3 vezes. Ele fez assim, ó. 2 vezes. Na terceira vez ele já sentou no chão. Meu Deus, mano. Ah, aquilo ali eu chorava. Aí chegou o SAMU, colocou ele na... Eu lembro como hoje. O nome dele é Robson e o nome do outro rapaz é Alisson. E aí a gente criou um vínculo muito forte, né? Até hoje a gente se segue no Instagram. E a gente, no Facebook, a gente, né? Um tempo atrás a gente conversava, tudo, ele mandava mensagem. Cara, eu agradeço a Deus pela sua vida. Você foi um anjo que apareceu no meu caminho. E naquele dia, naquele jejum, foi justamente a experiência de Lázaro que o pastor tinha ministrado. Né? Lázaro Ressuscita. vem para fora. Meu Ressuscita. Deus. E aquilo marcou hoje, é um dos maiores testemunhos da videira lá de Porto Alegre. Que louco. Então, assim, a galera até hoje ainda fala sobre isso. E, assim, foi uma das coisas que me marcou profundamente, né? De ver, de fato, a vida reinando sobre a morte. Uau. Incrível. Isso, Glória a glória a Deus. Deus. Glória a Aleluia. Aleluia. Então, quando você tá com o coração certo, né? E tudo isso foi depois da experiência do pastor Jonathan, Sim. porque isso aconteceu tudo, o Kendall, tudo isso aconteceu lá em Porto Alegre, né? Então foi tudo depois dessa experiência de reconhecer minha célula, Sim. reconhecer a minha igreja, reconhecer o lugar que eu estava. Então, assim, quando o seu coração tá em harmonia com a promessa, com a vontade, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É isso. É isso. E aí o senhor foi pro México junto com eles. Deu uma partida, vou falar espanhol, vou comer uma paleta. Como foi, meu irmão? Olha aí. Eu assisti Bueno. Narcos. Ah, sim. Brincadeira, corta, a Mauri. Bom, e aí eu fui pro México, muito feliz. Cara, eu me senti assim, a pessoa mais sortuda do mundo. Assim. É hoje, mano. Deus realizou meu sonho, Não, tio. é justamente sobre isso, porque dentro dos meus maiores sonhos eu imaginava que um dia eu poderia ter essa experiência. Nem se eu estivesse trabalhando, juntasse dinheiro, talvez eu teria ido. E eu fui pro México, fiquei no México um período lá, e aí eu fui trabalhar em orfanatos, né? Fui dar suporte à igreja, fui auxiliar o pastor, auxiliar a igreja, enfim, eu estava ali para fazer tudo. E aí eu tive a experiência de trabalhar no orfanato, Menino de Luz, que é um dos orfanatos mantido pela igreja lá dos Estados Unidos, né, que me Sim. levou ao People Church. E aí tinha mais ou menos uns 300 guri lá, 300 meninos lá. Nossa, meu Deus, era gente mais. Bem tranquilo. Parecia Chiquititas. Tranquilo, é. Nossa, tranquilo, né? Parecia Chiquititas assim, ó. Todas as temporadas juntas. Aquele mundo velho de criança. O mosca, o mosquito, o mosqueta. Calando. E aí, beleza. E aí teve um rapazinho que marcou muito a minha vida no que eu tava lá, que foi o Javier, né? Tá no livro, né? Tá no livro. Compre o meu livro. Então nem vou falar, né, pastor? Eu vou falar no final. Ah, A gente vai falar do seu CD que o senhor vai lançar. CD? Não é? O senhor no canto? Não. Ah, e era outro podcast, desculpa. Né? E aí, o Javier marcou muito a minha vida porque toda vez que eu perguntava pra ele o que ele queria ser, ele falava que queria ser narcotraficante. Quantos anos ele tinha, pastor? Ah, ele tinha uns 10 a 11 anos por aí. E o 10 sonho? anos, acho que era 10 a 11 anos, não era mais do que isso. E ele falava sempre pra mim, narcotraficante, narcotraficante. Era a narcotraficante. referência dele, né? É. Era a referência dele, o pai tinha sido o tio, o avô, enfim. Ele não tinha uma outra referência de algo, né, pra vida dele.
E aí, mas eu me aproximei muito dele, porque Deus tem um chamado comigo, que é gente assim, meio assim, desse coração duro. Eu tenho assim uma chama para esse povo assim, eu gosto de gente assim, eu gosto daquele tipo de gente que dá trabalho, assim, que você tem que conquistar. Eu gosto de conquistar, mano. É sério, eu não gosto de coisa fácil. Sim. E aí, a minha esposa mesmo, eu tive que, meu Deus, Ralar. ali foi tenso, ali foi muito tenso. Beleza. E o Javier, fiquei muito próximo dele, a gente jogava futebol. Ele falava que brasileiro não sabia jogar futebol. Eu vem cá, e eu não sabia jogar. Aí ele Achava provava que era handball. verdade. Eu achava que era vôlei, mas não, era bola no pé, tinha que chutar, né? Beleza. E aí, no final das contas, depois de eu ficar um tempo lá, tanto eu falava para ele, né, o que ele queria ser, por que ele queria ser aquilo, né, o que levou ele a pensar daquilo dali. Como o senhor falou, aquela era a realidade do Javier, era a vida do Javier. E aí, tranquilo. E aí, no último dia, tava já indo embora, sentei na plataforma, dessa altura assim, ó, lá na igreja, sentei na plataforma, ele, no meio do corredor, ele veio correndo na minha direção e botou a mão, falou assim, Brasilene, ó, você não vai me perguntar hoje o que eu vou ser quando crescer? Eu falei, você já disse. Ele, não, mas pergunta, né? Aí eu falei, o que você vai ser? Ele olha pra mim e fala bem assim, eu quero ser missioneiro. Uau. Sabe por que isso? Porque é muito importante sermos um homem ou mulher de Deus na vida de alguém. Amém. Sabe, tio Rodrigo? Talvez você não vai ganhar uma nação. Talvez você nunca vai lotar um Maracanã. Mas uma única pessoa que você ganhou para Jesus vai lotar o Maracanã. Isso vai ser pedra para sua coroa. Aleluia. A gente fica, às vezes, naquela ganância. Talvez o seu ministério, o seu chamado é ganhar uma só pessoa. Ninguém tem o mesmo chamado. É isso. Ninguém tem o mesmo chamado. Talvez você vai ganhar uma única pessoa. Talvez, eu falo que meu sonho é ser pastor do México. Talvez eu não vou ser. Talvez eu não vou retornar mais para o México. Talvez eu vou, não sei, só Deus sabe. Mas eu tenho certeza, eu deixei um pastor. Então, se um dia eu não for ser pastor, tem um Javier que vai pastorear o México. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vai ser pedra para minha coroa. Yes. Então, é justamente sobre isso, né? Então, a gente precisa entender e reconhecer o lugar que Deus tem nos dado para, de fato, nós desfrutarmos, Sim. né, da proporção daquilo dali. Então, isso faz parte de Sim. uma obra genuinamente missionária, apostólica, genuína. Sim. Né? Amém. É você entender que a sua missão é deixar um legado É isso. para as pessoas. E depois dessa experiência no México, pastor, quando que veio o despertar de agora eu preciso ir pro sertão, velho? Ah, pera do México, pera aí. Eu fui para África. Eita. Qual país? Fui para Angola. Angola. Português de Portugal. Sim. Agora eu sou missionário de verdade, né? Fui pra África, PhD, doutorado. E aí eu fui pra lá, todo empolgado. É Mas eu agora me que eu vou achava. mudar a história da África. Eu me achava demais. Peguei minha mala, a única coisa que eu tinha, botei tudo que eu tinha, não deixei nada no Brasil. Peguei meus livros, tudo. Tô indo embora pro México, ou pra África. Pronto, já era, não volto. É o meu lugar. É o meu lugar, caso com africana, tá resolvido, pronto, acabou. Já era. Um mês depois, orando, Espírito Santo. O que você tá fazendo aqui na África, Wallace? Eita, de novo, pai? De novo. Era na faculdade, Eita. agora na África? Eu entrei em crise, tio Rodrigo. Eu entrei em crise. Falei, Deus, você tá curtindo com a minha cara. Porque deixou eu chegar, né? Por que deixou eu chegar? Beleza. Volta agora pro Brasil. Por quê? Antes de ter essa experiência Porto Alegre, México, né? Antes de ter essa experiência de ter ido pra Europa, pra África, de plantar igreja, eu já tive uma experiência, tudo isso dentro de 14 anos, galera. Olha isso. Eu tive uma experiência no primeiro ano, lá dos 14 anos, lá atrás, lá em 2009. Sim. Ter ido pro sertão a primeira vez. Foi quando eu despedi da minha mãe. Top. Foi quando eu larguei a faculdade, um mês depois fui pro Foi sertão. pra lá. O Juliano Som, não? Não. Fui pra lá. E aí, eu fui recebido por um pastor. Um homem assim que, diga-se de passagem, foi um instrumento usado por Deus na minha vida. Vamos dar crédito a outro ser que é impronunciável. E aí eu passei um momento difícil da minha vida. Muito difícil. No início foi tudo muito bacana. Foi tudo legal. Depois as coisas começou a complicar, eu não tinha o que comer. Chegou uma fase da minha vida assim que eu não tinha um desodorante para usar. Eu não tinha um sabonete para tomar banho. Isso lá na missão. E aí esse pastor, era ele, a esposa e 2 filhos. Ele comprava 4 bananas para ele, para a esposa e para os 2 filhos.
A minha vontade era tão grande de sentir o gosto daquela bananada que eles deixavam o copo do liquidificador sujo na pia. Eu ia lá e passava o dedo para sentir o gosto da bananada. Jesus. Então, assim, foi uma fase assim que eu, literalmente, eu passei necessidade, eu não tinha nada. Eu falava assim, mas nunca murmurei. Nunca olhei assim para Deus. Eu falei, Deus, por que essa vida? Nunca. Fiel. Fiel na missão, fiel à igreja, fiel àquele pastor. Me dediquei, me entreguei, porque eu sabia que tudo fazia parte de um propósito. Amém. Tudo fazia parte de um treinamento. Tudo fazia parte de algo muito maior. Mas foi muito difícil. Muito Imagina. difícil. Tipo assim, eu não tinha um sabonete para tomar banho. Eu não tinha. Ele me botou numa igrejinha pequenininha. Eu lembro como hoje, o maior levantamento do mês foi R$ 8,75. O que você faz com R$ 8 no mês? Foi assim muito tenebroso, foi bem difícil, mas fez parte do meu treinamento. E aí terminei o período, voltei para Goiânia, que aí foi quando eu fui para Porto Alegre fazer seminário. Eu falava bem assim que nunca mais eu retornava para o sertão. Isso em Sobral já. Isso em Sobral. Eu falava, nunca mais voltaria para o Ceará. Eu falava, nunca mais eu voltaria para o Ceará. Nunca mais. Aí eu fui embora para a África. Tô lá na África. Uau! Aqui pode passar Sou missionário. tudo. Aqui a gente pode ficar sem desodorante, tem problema não. Tô na África, né? Mas misericórdia. Beleza. E aí eu tava lá, o Espírito Santo falou, o que você tá fazendo aqui? Volta agora pro Brasil. Chega, já venceu. Deu. Eu fiquei tão triste, tio. Chorava igual um menino. Chorava, criei vínculo com a África. E em algum momento passou pela sua cabeça de falar não pra Deus? Falar, não, eu vou ficar aqui na África, velho. Eu tenho muito medo de dizer não pra Deus. Muito medo. Muito medo. Eu acho que nunca disse um não pra Deus. Sim. Eu nunca falei um não assim pra Deus. Eu tenho esse receio. Sim. Porque um não pra Deus é um não pra uma nação. É. Um não pra Deus é um não pra uma cidade. Um não pra Deus é um não pra minha família. Então, você tem que tomar muito cuidado Muito forte. em falar não pra Deus. Sim. E aí, beleza. Deus falou lá comigo. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer no Brasil? Você vai voltar pro Brasil. Porque ainda tem algo para eu fazer. Cheguei no Brasil. Vou para casa da mamãe. A gente morava numa casa, tipo um sítio lá em Goiânia. E aí eu estava lendo um livro do pastor Marcelo Almeida que marcou muito a minha vida, Cântico dos Cânticos. Construa um relacionamento, algo bem assim. E eu estava lendo esse livro, e de repente o Espírito Santo me chamou para ir lá para o fundo da minha casa. É uma experiência muito forte assim que eu tenho. Só eu sei o que eu vivi. E aí ele falou bem assim, cava um buraco aqui, no fundo da minha casa. Comecei a cavar um buraco. Você vai gritar dentro desse buraco agora, todos os seus sonhos. Se você realmente quer andar comigo, você não tem como andar em harmonia com os seus sonhos. Meu Deus. velho. Ou é os meus sonhos, ou é os seus sonhos. Forte. Ou é a minha vontade, ou é a sua vontade. Ou é a minha missão, ou é a sua missão. Você que escolhe. E aí? Comecei a gritar. Casamento, filhos, missão, tudo, igreja, México, tudo. Comecei a gritar. Agora você vai tampar esse buraco. Vai Tampei enterrar. esse buraco. O Alisson revoltado, lá na África eu já sabia que Deus tinha mandado eu retornar para o Nordeste. E lá eu falei bem assim, eu volto para o Nordeste, mas para o Ceará eu não volto. O Alisson lá da África estava batendo boca. Eu falei sim para Deus, mas eu estava batendo boca com Deus. Vou, Eu mas falei é o não. seguinte. As minhas condições. Tem os meus porquês. Tem os meus porquês. Beleza. Agora o Alisson, depois dessa experiência, Deus falou bem assim, ó. Você vai voltar pro Ceará. Você vai voltar pro Nordeste. Tá bom. Você vai voltar pro Ceará. Você vai voltar para Sobral. Meu Deus, aquilo para mim. Deus quebrou meu orgulho. Foi o Rinene mesmo, né, pastor? Foi bem no estômago, assim, que acabou comigo. E eu voltei. Tranquilo, humilde, caladinho. Ovelha muda, o matadouro, caladinho. Não falei nada. Cheguei bonitinho. E aí o pastor que estava lá... Na mesma igrejinha. Não! Aí também. Mas aí Deus cuidou dessa parte. E aí eu cheguei, né, um outro pastor, porque eu estava no interior do Ceará, no sertão brabo, né? Não era de fato ainda em Sobral. E aí eu estava em Sobral, o pastor foi fazer uma visita lá na Gamileira, no dia 28 de agosto de 2015. Deus falou comigo naquele lugar. O senhor foi na Gamileira? Não Não, né? cheguei.
O pessoal foi na Gamileira, né? Deus falou bem assim comigo. Eu vou começar uma obra através de você. E essa obra vai servir de transformação. E Deus começou a falar, que Ele ia levantar pessoas, Ele ia trazer gente conhecida, gente não conhecida, Ele ia trazer gente que tinha, gente que não tinha, e essa obra vai ser uma referência, e a gente vai salvar criança, vai resgatar a dignidade. E Deus começou a falar. Eu tenho até hoje essa palavra gravada, aqui, escrita, né, no meu bloco de notas. E Ele começou a falar. Beleza. E aí, na Gamileira, nasce o Céu no Sertão. Uau. 28 de agosto. Agora, dia 28 de agosto, a gente vai fazer 8 anos. 8 anos. Quantos 8 anos o senhor anos. tinha na época? A pivete velha, acho que tinha uns 20? Não, 21, Nossa. 22? É, uns Rapaz. 22. Radical. E aí Radical. começou o trabalho do zero. Do zero, não tinha equipe. Conhecer ninguém. Não conhecia ninguém, era só eu. Comecei do zero. Eu não tinha transporte. Eu ia lá do Zé Leiteiro, que a galera lembra do Zé Leiteiro, a entrada do Buqueirão? Sim. Eu ia do Zé Leiteiro até a Até a escola a pé. Meu Deus. Dá o quê? Uns 10 Casa quilômetros? por Fé. casa. A pé ainda se torna mais longe, É. né? E a casa por casa, tio Rodrigo. E não tinha asfalto, era terrão. Terrão brabo. Pé vermelho. Pé vermelho. Eu tinha uma calça, um tênis. Era a mesma calça. A irmã a Thelma fala até hoje da calça azul. Era a mesma calça, não era mais, ficou cinza do sol. Então, ou seja, e comecei um trabalho ali, uma missão. Na época eu comecei sozinho, porque era um sonho que Deus havia compartilhado comigo. Eu lembro que eu compartilhei com um grupo de amigos. Falei, olha, Deus falou comigo muito forte sobre o sertão, sobre o Buqueirão, e eu tô com a ideia de fazer um projeto, eu quero saber se vocês estão comigo. E a galera começou a comprar. Não, tamo junto, vamos pra cima. E aí, tranquilo, a gente fez uma ação de Natal. Uau. Aí dessa ação de Natal, nós alcançamos na época 32 Que famílias, top. 44 crianças. Foi o primeiro impacto. Foi o primeiro impacto. E daí, explodiu. E hoje, pastor, quantas comunidades vocês já alcançaram lá no sertão? No sertão, nós já alcançamos assim em torno de 93 comunidades. 93. Meu 93. Deus. Uau. Aleluia. 93. Quantos estados? Então, nós hoje alcançamos a Bahia, ao Ceará. Nós começamos um trabalho no Piauí, mas aí por uma direção de Deus, algo do tipo, a gente não... Porque assim, o reino de Deus não é competição. Sim. Amém. A galera acha que é competir. Ah, eu vou fazer mais que o tio Rodrigo. Aí o tio Rodrigo, não, vou fazer mais do que o pastor Eric. Aí fica aquela competição. Então assim, eu falei, cara, já tem muita igreja aqui, Aham. já tem frentes missionários, o próprio Juliano Sim, Som. tá lá. Para mim, o Juliano Som é o pastor do Piauí, então É. para que isso? Então não tem por que a gente estar ali. A gente batizou alguns irmãos, ganhou algumas Sim. pessoas e direcionamos essas pessoas para igrejas próximas, né? Procurar uma igreja, algo Sim. do tipo. E foi super tranquilo. E aí, mas a gente chegou aí no Piauí, mas o que eu falo hoje, de fato, que a gente está envolvido é no Ceará e na Bahia, Amém. né? E esse ano a gente está retornando para a Bahia, em missão, em impacto, tudo. Mas a gente continua tendo contato, sempre junto. Às vezes eu vou só para a Bahia. Então, ou seja, mas esse é o nosso coração. Deus tem uma palavra. Eu tive a experiência início do mês. Não, foi início do mês que eu fui foi início do mês eu fui para Pernambuco, né? Tive a oportunidade de estar no Pernambuco. Sim. Me marcou profundamente, porque é justamente esse entendimento claro. Mano, não é sobre placas, não é sobre o que eu estou fazendo, mas é sobre a maneira pela qual Deus está se movendo. E eu quero me Amém. mover como Deus se move. Amém. Não é não é dividindo, não é trazendo divisão, não é trazendo inimizade, não é trazendo contenda, mas é entender que, tipo assim, mesmo sabendo que eu e o tio Rodrigo, eu e a Renascer, que a Emaús e a Renascer possa ter visões diferentes, mas é uma obra que está plantando algo para a eternidade. E Paulo fala justamente sobre isso, né? Não me isso. importa como esteja sendo pregado, desde que o evangelho seja anunciado. Então, se é por falsidade, se é por ganância, eu não quero saber. Contanto O evangelho, que Cristo contando seja- que Cristo. Então, seja justamente sobre isso. A gente precisa ter esse entendimento. Sim, Mas, infelizmente, nem todos têm essa maturidade para entender. verdade. Incrível. Pastor, vamos falar pra galera já ir formulando as Sim, perguntas? Pessoal, a gente criou um QR Code para você mandar as suas perguntas pro pastor Alisson. Vou pedir pra galera. Aí, já tá aí na tela. Olha aí. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai entrar no Google Forms, anônimo, você faz sua pergunta. Qualquer dúvida que você tiver sobre missões, sobre o sertão, Sobre a vida do pastor. a vida do pastor, Tamo aqui. vai lançando suas perguntas aí. E quem não
por acaso der algum problema aí, se você não conseguir através do seu celular, a gente também liberou um link lá no Instagram do O2. Ó, @O2_Cotia. E aí você pode entrar lá no link e fazer sua pergunta, beleza? Show. Pastor, então, tem uma galera aqui que não teve a oportunidade ainda de ir pro sertão, mas vai em nome de Jesus. Quem aqui vai pro sertão? Amém. Depois desse testemunho do pastor aqui, se não for... Vai lá, pastor. Olha de novo, pastor. Quem aqui vai pro sertão, pessoal? Ah, tá. Tirou uma foto aí, pastor. Ei, Rodriguinho, Deus tá vendo. Ei, varão. Tocar um samba lá, né? Isso aí. Em nome de Jesus. Pastor, para essa galera que ainda não teve oportunidade de ir, como que é o povo? Qual o trabalho que o senhor faz diariamente? Como que o senhor alcança essa galera? O que tem sido desenvolvido lá? Conta um pouquinho da realidade lá da galera. Pronto, vamos lá. Eu acho incrível o povo nordestino. Hoje eu sou apaixonado. E é interessante que eu sou neto nordestino, sou neto de pernambucano, neto de baiano, filho de baiano. Então, mas nasceu em Goiânia. Nasci em Goiânia, em Goiás. Mas é interessante que mal sabia eu que a minha vida estava tão ligada ao Nordeste, tão conectada. Né? Eu fui para Pernambuco e é interessante que no meio do trajeto até ir ao sertão, Deus começou a falar muito forte. Eu comecei a lembrar da trajetória da minha família, porque a minha avó, assim que ela casou com o meu avô, eles saíram do Pernambuco, né, em rumo a um mundo novo, né? Uau. Eles foram rumo a Goiás em busca de melhorias, né, porque passavam necessidade no Pernambuco, algumas coisas bem difíceis naquela época, seca. E eu falei assim, caramba, meus avós saíram daqui. Hoje eu estou indo para levar esperança a esse lugar. Olha que louco, né? Um dia eles saíram em busca de algo. Hoje eu estou voltando para levar algo que um dia eles saíram para procurar. Uau, então, assim, é incrível a maneira pela qual Deus trabalha. Então, assim, eu amo o povo nordestino, eu amo o povo sertanejo, é um povo intenso, é um povo hospitaleiro, é um povo que eles podem não ter nada, mas o que eles têm, eles compartilham. É um povo que você vê alegre o tempo todo, é um povo que não tem água, mas está sorrindo. É um povo que não tem comida, está sorrindo. É um povo que não tem um aparelho sanitário, está sorrindo. É um povo que nunca viu uma luz, né, como a gente fez lá no Serrote do Chapéu. A gente levou energia solar para aquela comunidade. Né? A gente estava conversando com o seu Antônio. Seu Antônio, na época, isso tem uns 3 anos que a gente levou a luz solar. Seu Antônio estava com uns 43 anos que ele nunca viu energia na vida dele lá. Tá ouvindo isso, meu irmão? Então isso marca profundamente a gente, porque a missão do Instituto Céu no Sertão não é só levar atos de justiça, é produzir um ambiente de dignidade. É isso. Lá na queda do homem, o diabo roubou nossa dignidade. Sim. O pecado arrancou nossa dignidade. Então, o que é a missão do Evangelho? Trazer de volta a sua dignidade. Então, o Céu no Sertão, ele leva dignidade a esse povo. Por mais básico que seja, talvez a dignidade é ter uma luz. Então, vamos lá, vamos colocar uma luz. Talvez a dignidade é ter um aparelho sanitário. Vamos lá, vamos colocar um aparelho sanitário. Sim. Talvez a dignidade, sei lá, é algo básico, simples, que talvez para você é algo fútil, sem valor. Né? Algo que pronto, só que o tio Rodrigo tinha me perguntado, algo que me marcou, do seu martelo. O seu martelo é um morador, né, lá do Boqueirão, ele é falecido, né, ele faleceu bem no início da nossa missão. E aí eu conheci a história dele, né? Ele ficou apaixonado por nós. Nossa, todo dia eu ia na casa dele, ele estava doente, enfermo. E algo que me marcou profundamente, porque eu perguntei para ele, falei assim, seu martelo, ele estava muito doente. Eu falei, bem, seu martelo, qual é o seu sonho? Se eu hoje pudesse realizar o seu sonho, qual é o seu maior sonho? Ele olhou para mim na maior simplicidade e falou assim, tio Alisson, né? Ele falou, tio Alisson, o meu sonho é comer pizza. Meu Deus. De abacaxi com mussarela, mortandela, uma coisa assim. Aí eu falei, isso é seu sonho. Ele falou, eu nunca comi pizza. Quantos anos ele tinha, pastor? Já estava com 70 anos. Nunca tinha comido uma pizza com 70 anos. Isso foi no sábado. Eu pego a moto mais o Eric, que é o nosso irmão lá de Sobral, vou correndo. Chego lá na maior pizzaria. Não foi uma pizza qualquer não, viu, tio Rodrigo? Foi a melhor pizza da cidade. Falei, eu quero uma pizza assim, assim, assim. Eu só quero abacaxi e não coloca mortadela. O que é que você coloca de qualquer... como é que é? Mussarela, né? Mussarela. De búfalo, que era uma coisa chique, assim, ó. Que era uma coisa poderosa. Fizeram uma pizza linda. Esses dias o Facebook me lembrou da foto. Deixa eu ver se eu encontro a foto aqui dele.
E aí, beleza. E aí a gente pegou a moto de volta, foi correndo lá na casa do seu Martelo para levar a pizza para ele. Ele chorava Meu enquanto Deus. ele comia aquele pedaço de pizza. Ele chorava. Eu não tive coragem, eu não tive força para comer a pizza com ele. Eu chorava com aquilo ali porque aquilo ali me marcou profundamente. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, o seu Martelo falece. Meu Deus do céu. Bem a óbito. E o que eu aprendo com isso? Talvez a gente tenha a oportunidade de falar do amor de Jesus ou de fazer algo diferente na vida das pessoas. Demonstrar o amor. De demonstrar. Exato. Em atitude. Em né? atitude. E aí você tem a oportunidade, você perde a oportunidade. E essa é a maneira pela qual muitos estão conduzindo a obra de Deus, perdendo Sim. a oportunidade. É. Então isso me marcou profundamente. Então, assim, é um povo muito simples. Sim. É um povo que sonha em comer hambúrguer, é um povo que sonha em tomar Coca-Cola. A menininha lá falou que o sonho dela era comer linguiça. Era né? comer linguiça frita. E a gente vai lá, mobiliza, faz toda uma estrutura, faz algo de Deus, vai lá e leva a água para ela, a pizza, a linguiça para ela. Então, assim, às vezes para a galera pode ser algo assim sem valor, sem importância. É. Mas é tudo. Então, assim, mas não vai naquela mentalidade que o povo nordestino é um povo miserável e que depende da sua misericórdia. Não, não vai com isso. Sim. Não vai. Porque, claro que é um povo que sofreu com Aham. as mazelas, né, com a ausência de políticas públicas. Sim. Um povo que sofreu bastante, sofre preconceito até hoje. Sim. Nordestino é um povo que sofre bastante, Bastante. mas é um povo guerreiro, É. é um povo forte, é um povo Feliz. intenso, é um povo feliz, é um povo grato. É um povo que, quando cai a primeira gota de chuva, ele chora e agradece a Deus. Meu É um Deus. povo que agradece a Deus pela chuva, agradece pela água suja, pela água salgada. É um povo que agradece a Deus pela chinela arrebentada que eles têm. É um povo que o tempo todo que você vai lá, é um povo que o tempo todo está feliz. Verdade. Está feliz, está constrange a grato. gente. Independente da Constrange a Constrange. gente. Constrange. Quantas vezes eu cheguei no Serrote do Chapéu, 1 hora, 2 horas da tarde, eu chegava lá, um dia de semana, e perguntava assim, pessoal, e aí, vocês já almoçaram? Não, sorrindo. Tomou um café da manhã? Não, sorrindo. Ai, não tomei. Não, mas era um povo feliz. Sabe, era um povo contente. Então, assim, como é que você consegue ser feliz em meio à miséria? Sim. Como é que você consegue sentir algo? Então, assim, eu amo esse povo, né? Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E a missão do Céu no Sertão é gerar dignidade. Então, custe o que nos Amém. custar, nós vamos levar dignidade para esse povo. Aleluia. Então, assim, eu falo para a galera, não vem com dozinha. O povo do sertão não precisa da sua dó. Verdade. Precisa que você enfie a mão no bolso. É diferente. Mas não vem com esse espírito de miserabilidade. Ah, os pobrezinhos, coitadinha. Não, gente, para com isso. É. É um povo forte, guerreiro, Sim. e é um povo intenso. Amém. Glória a Deus. E peraí, antes da gente ir pra última. Quero pras achar a foto. perguntas, na Achei a verdade. foto. Achou? Aí, ó. Meu Deus. Olha aí. Vamos passando essa foto aí pra galera aí. Vai passando aí, cuidado que o celular do Secretária, pastor cuida- aí. Ajuda lá, auxilia lá no celular, Ingrid. Aí, ó. Vai passando aí. Tá cuidando aí da... E, pastor, tem algo que é muito forte, um trabalho absurdo que o Ah, senhor tem como faz. jogar lá? Ah, tem? Ah, é. Você Manda quer lá. que eu mando no WhatsApp? Manda no No Naim? WhatsApp. Deixa eu mandar Isso. pro Naim. Manda aí, a gente coloca no telão lá. Pronto. E, pastor, tem um trabalho absurdamente forte do senhor, que Sim. talvez seja o principal, assim, que é a luta contra o abuso, Contra o abuso sexual. É Sim. algo que o senhor testemunhou aqui pra gente, que o senhor sofreu, venceu, foi curado, e no lugar em que o senhor sofreu, o senhor deu a dupla honra e te mandou para um lugar para Pra curar pessoas. E isso Sim. é incrível, né? Como que é essas experiências lá, né, pastor, de abuso sexual? Então, são várias coisas que me chamaram bastante atenção no Nordeste, no sertão, e uma delas foi saber que a cada 5 crianças, 3 sofriam violências sexuais. Meu Deus. Você imagina, 5 crianças, Você 3 viu são isso, meu irmão? abusadas. De 5 crianças, 3 3. crianças já sofreram Caramba, Deus. mano. abuso. A destruição. Vocês foram comigo na BR do Inferno, né? Fomos lá na Eu levei Bahia. vocês lá na Bahia, Foi. na BR do Inferno. E assim, isso me marcou profundamente. Falei, eu preciso mudar esse dado. Eu preciso mudar essa situação. Eu quero que Deus me use para isso. Né? Eu volto a falar, eu falei para Deus, eu não quero ser o cara legal. Eu quero ser o cara da revolução. Aí, o seu martelo, Esse ó. é o seu martelo. Comendo a pizza. O sonho dele era comer Olha essa lá, pizza aí. Olha isso, meu irmão. abacaxi, catupiry,
Meu Deus. mussarela de búfalo. Uau. O olhar É dele isso. é que ele não tá acreditando. É, né? olha lá, ó. Que loucura, né, velho? Mostrando aí pra provar pros irmãos que não é. E às vezes a Não gente é lenda despreza, urbana. né, um pedaço de pizza aqui, né? Ah, não, esse aqui eu não como, não. Eu mesmo faço isso, eu sou um trouxa. Isso é um tapa na cara do pastor Eric. Não como a borda, ainda bem que eu tenho o Biel, aí que missão. Mas é. Então, pastor, esse trabalho com as crianças é absurdo, né? E infelizmente hoje no sertão, né, no Nordeste, a gente vê isso, né? O maior polo do abuso sexual é no Nordeste. É o comum. Sim. Já cansei de ir em famílias, em casa, em que a mãe olha pra mim, o pai tá abusando da criança, a gente vai lá conversar, tenta ajudar, e a mãe fala pra mim: tio, melhor ser o pai, né, do que ser algum desconhecido. Olha Meu isso. Deus. Ainda dá uma desculpa. Ainda dá uma desculpa. Que triste. A gente compra criança em troca de cesta básica. Uma das mães dava bebida alcoólica para a filha de 10, 11 anos de idade, para que ela pudesse ter relação sexual com o dono da vendinha, Meu Deus. para que eles pudessem ter algo para comer. Então, por isso que eu falo para você, galera, não vai se aventurar. É. Não vai se aventurar. Cara, se você não tem uma convicção certa do que Deus tem para fazer na sua vida, não inventa ser missionário. O evangelho não é brincadeira, né, pastor? Não é brincadeira. Então, assim, o que a gente vê hoje eu não tô falando isso pra como é que fala? Comover alguém ou... Uhum. Não, mas é porque essa é a realidade que a gente tá vivendo lá. Sim. Diariamente, Sim. né? Diariamente. Esses dias lá numa cidade próxima, lá uma cidade bem do lado da nossa lá, um homem abusou sexualmente dos seus 5 filhos. Meu Deus. E aí? O que a gente vai fazer? Vai ficar de braços cruzados? Vai ficar preocupando no que ter e não ter? Com o meu 100º par de sapato? Se a roupa é ou não é de grife, é da marca? A gente precisa entender que mais importante do que isso é gerar transformação na vida dessas pessoas. É isso. Amém. Né? É o que E a faz a gente- vida valer a pena. É o que faz a vida valer a pena. E a gente perde essa oportunidade. Né? Sim. Então, assim, os frutos hoje do céu no sertão são incontáveis. Aleluia. Tipo, tem fruto que a gente nem sabe. Exato. Mas existe, tá ali. Exato. Pastor, eu Aleluia. posso pedir só pro senhor contar uma experiência que me marcou absurdamente. Aquele caso da menina que ela engravidou por conta de um abuso, ela queria... Abortar? Ah, tá. Nossa, isso é forte, hein? Essa é muito forte. Na verdade, essa família é a família... Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Escute isso aqui, na É uma moral. família muito preciosa, porque essa família foi uma família que... Cara, foi uma situação que me levou assim, ao entendimento que eu tava no lugar certo, fazendo certo, e que era a vontade de Deus eu estar naquele lugar. Porque essa menina, eu acabei adotando ela, né? Acabei assumindo uma paternidade na vida dela, porque a história dela é fascinante, né? Não vou citar um nome por uma questão Sim, claro. de princípio, mas boa parte da galera aqui já sabe de quem se trata. E é uma menina muito preciosa, muito sofredora. Ela sofre de uma paralisia, família do sertão, tudo. E a história dela assim, me marcou assim, profundamente. E a irmãzinha dela sofreu um abuso, né? O que foi levado à justiça, tudo, que desde os 7 anos ela era abusada sexualmente, dos 7 aos 14. Meu Deus. E já nessa fase dos 14 anos, ela engravida do abusador, Meu do Deus. padrasto. Ela engravida do próprio padrasto, né? E aí o que acontece? E aí ele vai preso, todo um procedimento acontece, ele vai preso, passa por toda essa situação. E aí como é que essa família vai ficar? Quem vai cuidar dessa família? Então a gente assume o cuidado, o instituto, durante 1 ano a gente levou essa família para Sobral, né? Então coisas que as Fazer pessoas não sabem, mas Sim. tipo assim, a gente assumiu, a gente deu toda assistência a essa família, pagava energia, pagava água, levava gás, levava comida, ajudava na moradia, tudo, tudo, tudo. Essa família tinha que sair dali o mais rápido possível. Ela não tinha mais como ficar ali. E aí a gente achava que o abuso tinha acontecido só com uma pessoa. E aí foi desencadeando outras histórias, outras situações, ao ponto dessa menina, né, especial, ter passado por isso também. Meu Deus. E a violência com ela foi tão covarde, foi tão forte, que o cara não conseguia ter uma conjunção carnal com ela. Então ele violentava ela com o dedo. Meu Deus. Urinava em Deus. cima dela, colocava ela do lado do fogo, colocava ela do lado do galinheiro. Totalmente demoníaco, né? Totalmente. E isso trouxe uma destruição na vida dela. Terrível. Muito forte.
A irmã dela engravida. E aí vai, e aí todo acompanhamento, Secretaria de Saúde, né, psicólogos, os agentes de saúde, e aí beleza, ela vai abortar. Menor de idade, não tem estrutura para gerar a criança, e foi fruto de um abuso. Beleza, você quer abortar? Quero. Então vamos lá, vamos conseguir o aborto. E eu entro numa guerra, porque eu não queria o aborto. A criança já estava, na época, se não me engano, com 4, 5 meses. Meu Deus. Formada. Muito perfeitinha. E aí eu entro nessa guerra, né? Entro nessa guerra, porque a menina queria porque queria o aborto, queria porque queria tirar a criança. E eu falei bem assim para essa menina, falei, olha, faz o seguinte, não tira a criança. Você vai ter a criança. No dia que a criança nascer, eu vou estar lá do lado, eu vou assistir o seu parto. Porque eu me tornei pai mesmo, me tornei assim, responsável pela família. Não tinha ninguém no parto, eu estava lá no parto. Meu Deus. Então, assim, a criança precisava, não sei, de um leite, de uma fralda. A gente tinha que estar ali. Eles não tinham quem socorrer. Não tinha quem pedir ajuda. Eles dependiam de nós, da nossa missão. E aí, beleza. E eu orava, irmãos, eu comprei uma guerra forte, uma guerra assim muito forte, porque todo mundo queria que ela abortasse. E eu não aborto. Eu ia para a porta do juizado, chorava, tentava falar com as pessoas, eu ia para a porta, tentava falar com a secretária, tentava falar com a gente agente te de ameaçou, saúde. né, pastor? Fui ameaçado de morte, né? Se tornou algo muito público a história, se tornou pública lá na cidade. E aí, beleza. E aí, de um dia para o outro, ela olha para mim e fala assim, então tá, não vou abortar, eu vou te dar a criança, eu vou ter a criança, e eu, uau, amém. Fiquei muito feliz. Mas eu não queria a criança. Assim, ela me desse, claro que eu ia pegar, eu falo assim, eu não queria. Qual que era a minha proposta? No dia que a criança nascer, quando ela pegar o filho dela no colo, ela vai se apaixonar pela criança. Oh, meu Deus. E ela não vai querer me dar a criança. A criança nasceu, tio. Fui lá na maternidade. Estava lá dentro e falei, olha, agora eu vou levar meu filho, tá? Agora é Não meu. foi o combinado? É meu. Ela, não, tio, eu vou ficar com ele. É meu filho. Meu Deus. Aquilo para mim foi uma das maiores conquistas, assim, um dos maiores... Cara, porque assim, vamos lá. Hoje eu tenho um contato com esse menino, ele carrega meu nome, né? A mãe colocou em homenagem. Ele carrega meu nome e aí ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai um dia saber da história dele. Porque ele vai ter como esconder uma ou outra, ele vai saber da história dele. Por que meu nome é o Alisson, mãe? Né? Eu vou falar isso. Sabe? Ele vai saber que o cara que está lá não é o pai. Por que ele não é o pai? Quem é o pai? O que aconteceu? Quem é meu pai? O que houve? Ele vai descobrir. Exato. Alguém vai contar. Alguém vai falar. Sim. Mas aí, essa é a parte triste. Mas alguém vai falar bem assim, só dizer uma coisa para você. Sabe por que você não morreu? Porque um dia um homem de Deus entrou na vida da sua mãe e lutou pela sua vida. Meu Deus. Pronto. Um dia um homem apareceu, um dia um pastor apareceu. Um dia uma pessoa lutou pela sua vida. Quando todo mundo queria a sua morte, uma única pessoa queria você vivo. Pronto. Meu Deus do céu. Incrível. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Então, é justamente sobre isso, né? E hoje ele está com seus 5, 6 anos, é um cara assim, meu Deus, é lindo, é uma bênção. Aí é um caso que eu não posso estar expondo, compartilhando, porque a família ainda, né, ela é acompanhada, é guardada judicialmente, o abusador ainda está preso. Então é todo um parâmetro judiciário. Perfeito. Glória a Deus. Eu acho que de toda essa história, né, do sertão, já são mais de 8 anos lá de instituto. Será que o senhor consegue dizer para a gente assim, como que era o sertão na visão das crianças, né? Porque hoje já são adolescentes, algumas mulheres, verdade, né, com sua vida, mas como que é a visão do sertão, do Boqueirão, da onde houve a transformação antes e agora, né? Glória a Deus. Né? Sabe, tio Rodrigo, uma das coisas que mais me traz alegria é saber que ninguém mais passa fome no Boqueirão. Aleluia. É um lugar que as pessoas fugiam daquela comunidade e iam para a cidade. Hoje a gente está vendo gente de Sobral mudando para o Boqueirão. Olha isso. Era gente que antes fugia porque passava necessidade, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Agora o que a gente vê é o contrário, é pessoas indo para lá, porque é um lugar de paz, é um lugar que plantio dá certo, é um lugar que dá água em abundância, é um lugar que tudo que você faz dá certo. Boqueirão Village. É Boqueirão Village, eu falei sobre, nós mudamos, é Boqueirão Village agora. Aleluia. Lá. Não é mais nem sertão, aquele tá ficando chique. Tá ficando chique aquele negócio ali. É sério. E aí, Deus mudou. O ambiente daquele lugar é mudado. Gente, eu falo pra você porque eu tô ali há 8 anos. Eu sei daquele lugar. Deus mudou até o
clima daquele lugar. Aleluia. Deus mudou a aparência do Boqueirão. Então, assim, hoje para as crianças é um lugar seguro, né? Você pode perguntar para todas as crianças falam que o tio Alisson é protetor e perigoso, porque eu ensino elas a falar isso. Tio Alisson é protetor e tio Alisson é perigoso. Né? Perigoso porque vocês sabem por que eu ensino, né? Porque eu falo assim, ó, no dia que a mamãe e o papai, se alguém vier fazer mal para você, você fala bem assim, olha, o tio Alisson é perigoso. Pode ser quem for. Você pode falar, o tio Alisson é perigoso, o tio Alisson vai te procurar, vai te encontrar. Eu falo isso para as crianças e elas, né, Se sentirem protegidas. se sentem protegidas. Então, assim, hoje lá é um ambiente de proteção, é um ambiente de amor, é um ambiente de alegria. Então, assim, a gente vê que Deus mudou todo o ambiente daquele lugar. É uma igreja do Boqueirão agora. Uma igreja no Boqueirão, a gente tem células no Boqueirão, a gente tem projeto, a partir do semestre que vem a gente tem um projeto novo que já a gente vai lançar, vocês vão estar por dentro do que Deus está fazendo ali. Deus está fazendo coisas assim estrondosas naquele lugar. Aleluia. E é o Glória a espelho Deus. daquilo que vai acontecer É em o muitas espelho outras. daquilo que vai acontecer em muitos outros lugares. Em nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Vamos para nossas perguntas, então? É aquilo, papum. Glória a Deus. Papum. E aí depois vai umas freestyle aí, tá bom? Tá. Pode preparar uma polêmica aí, que esse pastor aqui ele gosta de responder polêmica, Eu viu? amo. Sou É. polêmico. Ele Primeira é da bala. noite, então. Qual foi a sua maior dificuldade em Sobral? O pastor? sol, eu respondi já. Sol, aê, Qualquer um, quente. Vamos lá, a maior dificuldade no quesito assim, Vamos tentar. Qual entender. em Sobral, tipo assim, será que foi quando o senhor chegou em Sobral? Qual foi a maior dificuldade A que maior você dificuldade encontrou? foi formar uma equipe. Porque assim, eu Discipular. acreditava que eu tinha o time dos sonhos, né? Eu falo assim, eu acreditava, Team. o Green Teams, eu acreditava que até uns meses atrás, uns tempos atrás eu tinha. Eu percebi que não era time. Então hoje, essa está sendo a maior dificuldade, é formar uma equipe, né? Gerar pessoas que entendem que o propósito ali é muito mais do que feed atualizado. Sim, É muito mais do que uma bio como missionário. total. É muito mais do que algo do tipo, é vivência, entrega e renúncia. Né? Amém. Então, hoje, uma das maiores dificuldades é formar pessoas que tenham esse entendimento e esse coração voltado. Tipo Amém. assim, cara, se não der certo aqui, pode dar certo no lugar? Pode, mas Deus me deu uma palavra para esse lugar. Amém. Então, é nesse lugar que eu vou prosperar, que eu vou frutificar e que eu vou viver a expansão do milagre de Deus. Aleluia. Próxima. Next to go. Não tem. Tem. O cara do PowerPoint. Segunda. Como eu posso me preparar melhor para ser um perguntas, missionário? Como você pode... Irmão, vai ler a Bíblia. Ih, Take a light. Só isso, lê Bíblia. Eita! Seja, eu levo um tempo atrás eu usava um anel. Vocês já viram aquele anel pretinho de coco? Quem tem aí? anel Quem de tem aqui? coco? Quem tem? Presta aí, Ariel, rapidinho, só pra me contar a Ah, história. o Ariel tem tudo. Ah, Uma ele salva de tem. palmas pro Ariel aí, Aê! família. É o missionário do É o sertão, brabo. viu? Vamos lá. Vocês sabem a história desse anel? Alguém sabe? Não. Às vezes pode falar assim, é dos hippie. Não, não é dos hippie. O que é isso? Isso aqui carrega uma história fantástica que muitas vezes ninguém sabe. Eu vou te contar. Essa história, esse anel foram feitos pelos primeiros missionários cristãos que chegaram aqui no Brasil e foram para o Maranhão. Isso aqui é um coco. Tá. E esse anel, ele carrega 3 significados para essas pessoas que vieram. Porque muitas vezes eram pessoas que vieram de classes ricas, né? Da alta burguesia inglesa, americana, e que vieram servir aqui de uma maneira mais em lugares pobres, carentes. Então eles abriram mão de todos os seus ornamentos, de toda a sua riqueza, de todo o seu ouro, e começaram a usar esse anel. Ele carrega a própria, por exemplo, a Igreja Católica usa isso aqui no seu diaconato. Ah, tá. Eles usam isso aqui. Mas a história é muito mais profunda. Primeiro, esse anel significa, primeiro princípio, ser fiel à igreja. Ser fiel à igreja de Cristo. Amém. Então, assim, porque não tem como você falar que é um cristão e não é fiel àquilo que o Senhor é fiel, A noiva, né? a noiva. É. Segundo, né, primeiro, na verdade, perdão, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Segundo, ser fiel à igreja. Terceiro, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Então, não é só um anel, é um significado. Talvez você use isso aqui sem entender a proporção, você não vai entender o peso que é isso daqui. Né? Então, é justamente sobre isso que eu quero responder essa pergunta. Então, assim, eu quero ser um missionário. Mano, ama a igreja. Na verdade, todos nós já somos missionários. Amém. O chamado da igreja é missão. Sim. Todos nós somos. Mas como você vai preparar, irmão? Lê a Bíblia, né? Busca cursos, busca referência,
vai em treinamento, faz escolas missionárias, porque às vezes você pode ter um pequeno desejo, porque você acha bonito, todo mundo está vivendo. Talvez de fato, você não tenha um chamado para ser integral. É onde muitos entram em crise. Sim. Sim. Nem todos foram chamados para ser missionário? Foram. Mas todos foram chamados para ser integral? Não. Pronto. Porque o fato de eu estar vivendo integral não significa que Deus quer que você viva integral. Então, ou seja, faça curso, né? Procure escolas de missões, procure instituições, sirva a sua igreja local. Amém. Porque às vezes você quer servir a missão do outro, mas você não quer servir a missão da sua igreja. É. Às vezes você quer ganhar lá fora, mas não quer ganhar onde você está. Você não quer ganhar a Cotia, quer ganhar o Morro do Macaco. Quer ganhar a África, quer ganhar não sei o quê, mas... E o Morro do Macaco? Exato. E o Mandelinha, tio? E o Mandelinha? O que você tem feito? Então, ou seja, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus pode fazer muito mais através de você aonde você está. Amém. Você pode... Talvez Deus pode chamar assim para o sertão, para outros lugares? Pode sim. Pode chamar para a África? Claro que pode. Mas é extremamente importante você reconhecer que não tem como Deus te levar para algo se primeiro você não reconhecer onde você está. É. Amém. Tudo faz parte de um conjunto. Engrenagem. Tudo faz parte de uma engrenagem. E uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida são as oportunidades que Deus abre, Amém. que Deus coloca diante. Né? São as oportunidades, são as portas que se abrem. Eu falo pra galera que anda comigo lá, falei, gente, não feche portas. Deixe portas abertas. Sim. Você pode estar hoje no Céu no Sertão, amanhã você pode estar no Livres, amanhã você pode estar na Jocum, depois você pode estar no Íris, depois você pode estar não sei aonde, depois você pode estar não sei mais aonde. No anunciar no Mandelinha. Lá no Anunciar Mandelinha, talvez você pode estar lá. E se em algum momento você precisar retornar para esses lugares, como você vai retornar? Exato. Forte. Como você vai retornar? Você fechou a porta. Você entendeu? Isso. Então assim, Uau. se prepare, leia bastante, leia bastante. 2 conselhos que eu dou para você: leia a Bíblia. Missionário que não lê, missão sem Bíblia é aventura. Leia a Bíblia. Segundo conselho, leia Paixão pelas Almas. Ousa de Smith. Terceiro, leia Mobilização Missionária. Taylor Woodson. Quarto, sabe que é extremamente importante para tudo aquilo que você tem feito, tem edificado, né, irmão? Sirva com integridade onde você está. E deixa que Deus cuide do resto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Ariel. Você nem sabia, hein, pai? Agora tá... É o Agora pronto. Lanterna Verde Próxima. agora, hein, pai? Pastor, qual foi o pior caso de abuso no sertão? Que o senhor já... Se puder falar, lógico. É lógico. Não, eu vou colocar essa história que a gente É. acabou de compartilhar, né? Ah, foi Que forte. marcou, que foi Amém. a do Amém. aborto. Próxima. Tem Presenciei um abuso. Uau. Como lidar? forte. Forte. Eu até estava falando sobre isso, eu falei lá na igreja que eu pastoreio, nesse mês de maio a gente começou, né, eu nem comecei uma série de palavras, mas todo final da palavra eu dava uma no rim dos irmãos assim. Né? E eu falava assim, negada, é o seguinte, se eu souber que nessa igreja tem abusador, eu falar, você tem 2 problemas. Porque eu não vou te esconder. Eu vou junto com a vítima da delegacia te denunciar. Primeira coisa, aconteceu, irmão. Primeira coisa, vou orar. Não tem que orar, delegacia. É isso. Ai, vou orar, vou respirar profundo para ver. Não, irmão, imediatamente procure alguém. Procure a justiça. Procure, porque a vítima, ela já está sofrendo pelo abuso. E ela vai sofrer mais ainda por saber que alguém soube e ninguém fez nada por ela. Meu Deus. Aí vem a vergonha, Vem a tudo. vergonha. Então, assim, não tem essa. Mas vai... Eu tô falando né? Meu entendimento. Mas vai manchar o nome da igreja. Eu prefiro manchar o nome da igreja do que perder uma família. Do que perder uma criança. Vai ficar feio. Tô nem aí. Melhor do que perder uma família inteira para Jesus, de eu ter sido covarde e não ter resolvido o problema. É isso. Então, a primeira coisa, se você presenciou, né, denuncie. Vá. Não esconda, não guarde isso. Sim. Mas foi alguém próximo, não quero saber, irmão. Vá, faça isso, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo de um dos maiores pedófilos dos Estados Unidos, que ele foi preso.
nos Estados Unidos. Ele foi até recebeu prisão... Perpétuo. Não, Pena de morte. pena de morte. Nossa. E aí perguntaram bem assim para ele. Para ele, falou assim, como é que você escolhia as suas vítimas? Ele falava bem assim, que escolhia as vítimas quando ele via que o pai não era presente, que aquela família não era segura. Então ele não abusava uma criança onde O não pai tinha tava do segurança. É. Ele escolhia as suas vítimas onde não havia segurança, onde ele Sim. tinha Facilidade para acesso. causar o abuso. O abusador não é uma pessoa desconhecida. O abusador é alguém próximo. O abusador não é alguém de longe. Não Ele tem cara de mal. conquista. Não. É o cara do docinho. É. É o cara que senta do seu lado. É o cara que, desculpa dizer, mas é o cara que vai na igreja, que tá lá na Sim. igreja. É o cara que tá no seu trabalho. É o cara que tá na sua faculdade. É o cara da sua família. Sim. Enfim, não tem, infelizmente. Então, galera, não vai com essa ideia que eu preciso guardar a família, não. Vai denunciar. Abuso se trata na cadeia. Se trata na justiça. Sim. O pecado dele ele vai resolver com Deus. Se ele se arrepender, amém. Receba na igreja, cuida, pastoreia e ama. Mas não vem com essa coisa passar a mão em cabeça de abusador. O abusador tem que ser preso e pagar pelo crime. Sim. Dependendo do crime que ele fez, ele precisa pagar pelo crime. Amém. Amém. Tem mais uma aí? Tem. Como ter certeza do meu chamado? Como é que você tem certeza da sua salvação? Fé. Pronto. Pera aí, mano, que ficou quente aqui agora, pai. Ai, essa foi... Não, porque isso é muito. Claro que por isso que eu falei pra você, não, falei no início, né? Se você, às vezes você pode ter uma inclinação pra missão. Você acha lindo, você quer ir lá no sertão, servir, você acha bonitinho, né? Aquela coisa lindinha. Mas talvez não é a sua praia. Você entendeu? Então você precisa ter esse entendimento claro. Né? Como eu falei lá no início, o que é um chamado? É algo que gera em você um senso de revolta. Sim. Uhum. É um despertar. Deus vai despertar algo em você que vai gerar em você uma revolta. Né? Então, assim, aquilo já é um chamado. É um sinal para o seu chamado. Amém. Então, qual é a certeza? Mano, quando você está no lugar certo, você dá frutos. Os frutos vão falar por si. Os frutos, ele É vem. isso. Os frutos vão vir. Então, é essa certeza, é essa convicção de que você é uma árvore frutífera e uma árvore que ela está plantada, regada, adubada, ela vai dar fruto. Aleluia. Pronto, essa é a certeza de que eu estou plantado em um solo que é fértil. Glória a Deus. Amém. Vamos pra última aí? Última. Como É, eu faço fechou para com chave de ouro, contribuir com o Instituto Céu no Sertão? 29, 250, 034, 1000 Anota o contra, Pix tracinho aí. 16. Instituto Santo Sertão. Bom, como é que você faz para contribuir? Você pode contribuir financeiramente, né? Você pode ser alguém que esteja orando por nós, ao mesmo tempo alguém que compartilha as nossas causas, né? Com outras pessoas, com outros amigos, né? E que faça a nossa causa ser conhecida, né? Amém. Então, por isso que eu falo para você, nós temos hoje uma demanda gigantesca. Eu ia perguntar isso, qual a maior necessidade hoje lá, pastor? Recurso, trabalhador, né? E recurso. Mas eu falo para você um exemplo, amanhã tem um café, amanhã a gente tem o momento com as crianças que a gente serve, a gente está servindo agora refeição diariamente para as nossas crianças. Meu Deus do céu, a conta do Instituto nunca ficou zerada, como tem sido. Toda semana ela é zerada, porque a gente serve café da manhã, aí tem um dia que a gente serve o almoço, a refeição durante o dia, aí tem um dia que a gente serve uma refeição à noite, e é assim. Não para. Então, é extremamente importante, né, que você possa, junto conosco, fazer com que mais e mais pessoas conheçam a nossa missão. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, tio? Foi bem? Tem mais É isso pergunta aí. Isso Cadê? aí. Eu acho que tem. Cadê que você anotou ontem? Você já respondeu. Já? Já. Acho que tem. O público é jovem, né? Aqui a maioria do público é jovem. Eu tenho 4 filhas, né? Oh. Então acho que a gente poderia falar um pouquinho como o senhor vê hoje os adolescentes. Eu acho que o namoro, né? O compromisso hoje Sério? dos adolescentes. Pra eu responder? Sim. Porque tudo que a gente enxerga, né? Redes sociais, hoje tudo que é moda, né? Foge um pouco dos padrões Demais, totalmente. de Cristo, né? Então, acho que essa é uma preocupação, principalmente para mim, que sou pai, né? De 4 meninas. Deixar bem claro. Né? Mas eu acho que
os jovens, né? Sim. Tanto os homens quanto as mulheres. Como se comportar com isso, né? Como que eu consigo me aproximar mais de Deus a partir do momento que eu tenho alguém, né? Então, Sim. o jovem, ele é muito intenso em tudo Sim. que ele faz, né? Então, acho que essa é uma preocupação muito grande da igreja também, né? Porque às vezes você vê o jovem vindo na igreja, talvez para se relacionar com alguém, se relaciona e sai da igreja. É. Então, Até o missionário, né? Às vezes ele começa a namorar com alguém e aí foge da missão ou Foge da vai pra missão. outra coisa. Isso é verdade. Bom, são 3 coisas, né? Primeiro, tudo está relacionado no seu relacionamento com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, né? Segundo, se valorize. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que tudo que está vindo na nossa vida é a vontade de Deus. Né? E o que não é de Deus? É tudo aquilo que vai tirar Deus do centro da sua vida. Às vezes você relaciona com uma pessoa que te afasta de Deus, que diminui a sua intensidade no relacionamento com Deus. Então, assim, eu demorei para... Não sei se eu demorei para casar ou se eu esperei, de fato, o tempo de Deus na minha vida. Mas eu sempre fui muito chato e categórico sobre isso, porque eu tinha um medo tremendo de me envolver, casar, e depois, não é a pessoa que eu queria, né? Próxima da fila. É. Existe. Porque a gente vê isso. Sim. A gente vê líderes ensinando, pastores ensinando isso. Homens de Deus vivendo essa função, a vida dessa maneira. E essa geração quer copiar isso, porque você vê, né? Não deu certo, separe, termine. Eu ainda sou daqueles que acredita que o casamento é para sempre. Né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Sim. Então, ou seja, Deus não uniu a Rebeca ao Alisson. Deus uniu o propósito de vida de ambos e fez um só propósito. Então é extremamente importante você entender que muitas das vezes circunstâncias vão vir ao seu redor para afastar o seu relacionamento com Deus. Então se há um relacionamento, né? Se há algo que te tira de Deus, lance fora, corte, porque homem não vai te levar para o céu. Homem não vai te dar ministério. Sabe? Então você precisa entender que Deus ele precisa ser senhorio. Você pode perguntar para muitos homens. Há uma pesquisa na faculdade de Harvard que uma vez foram perguntar sobre esses casais. Tio Rodrigo, 78% dos casais se arrependem de estarem casados com a pessoa que eles estão casados. Meu Deus. Porque muitos não souberam escolher. Muitos casaram obrigado. Muitos casaram por causa de falsas profecias. Deus me revela que aquele homem é para você. Irmãos, não caia nisso. Não existe isso. Eu sou daquele cara que Deus respeita química, Deus respeita o momento, Deus respeita isso, essa atração, precisa ter esse despertar, sabe? Precisa ter esse interesse. Então, ou seja, e outra coisa, galera, adolescente não namora. Adolescente não namora. Você entendeu? Porque eu penso, criança e adolescente não tem que entrar em fase de relacionamento para namorar. Não tem. Então, assim, a pessoa, para ela namorar, ela precisa estar madura o suficiente, porque as pessoas veem hoje namoro ou casamento como válvula de escape para pornografia. Eu tenho um problema de pornografia. Como é que resolve? Casa, irmão. Você precisa casar pra você vencer a pornografia. O cara tem problema com homossexualidade. Como é que você vai resolver o problema? Casa. Você precisa de uma mulher na sua vida. Não, o cara precisa do evangelho. O cara precisa de Jesus. O cara precisa do Espírito Santo. É isso. Mulher não transforma homem. Então, a gente precisa ter esse entendimento de achar que tudo é por causa da ausência de uma pessoa. Não, meu irmão. A gente precisa ter o nosso coração voltado para as coisas do alto. Amém. Precisa ter o nosso coração voltado para Deus. Né? As coisas voltadas para o Senhor. E realmente, como o senhor falou, eu sou pai de uma menina hoje. Minha filha vai fazer 3 anos dia 1º de setembro. Coisa mais linda. Eita, meu Deus Linda. do céu. Posso dizer uma coisa para o senhor? Eu já oro pelo meu genro. Já vou sofrer logo. Eu esqueci essa parte. Eu já começar, oro. Não, mas eu falo, eu já oro isso? por ela. Eu já oro, Deus, que seja um homem de Deus, um homem Amém. consagrado, um homem apaixonado, um plantador de... Precisa ser pastor, não. Eu quero que seja crente. Amém. Eu acho que o importante é a referência da sua filha como a referência. homem. Você vai ser Pronto. a referência. Exatamente. A régua aumenta. Exatamente. Então, quando ela tem ali a referência, com certeza
ela vai também ter uma referência de marido, né? É isso. Sim. O que eu costumo dizer é, tipo assim, veja como trata, né, a família, né? Exato. Pronto, o que me fez me apaixonar pela minha esposa, ela é a primogênita, né, de tudo. Ela é sobrinha, primeira neta, primeira filha. Eu olhava pra Rebeca, eu via como ela tratava o pai dela, eu falava, cara, eu quero isso pra minha vida. Porque se ela trata o pai dela assim, como é que ela vai me tratar? Você entendeu? É. Então eu começava a ver assim, eu falei, cara, é essa mulher que eu quero casar. Amém. Pronto. Aí você despreza. Eu falo que os sinais do divórcio já vêm no namoro. Eita, anota aí. Os sinais do divórcio já vêm no relacionamento. Não vê quem não Você quer, entendeu? né? Só não vê quem não quer. Só não vê que eu não quero. Exato. Pronto. Exato. Amém. Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Pastor, pra gente ir pra reta final aqui, chegar ao fim, é aí que a plateia fala, vai lá. Pastor, a gente tá chegando na reta final, no fim, infelizmente, mas... Pastor, como que as pessoas encontram o Céu no Sertão? Como as pessoas se conectam ao Céu no Sertão? Pelas redes sociais? Como que as pessoas... qual a programação para as pessoas estarem lá? Pronto. Eu tô hoje aqui, acabei de ouvir esse podcast e tô louco para conhecer o Céu no Sertão, quero investir lá. O que eu tenho que fazer? O nosso Instagram é @Céu no Sertão. Céu no né? Sertão. Lá a gente posta todas as nossas informações, todos os nossos eventos, inclusive agora em julho vai ter a nossa escola. Né? Top. Vai acontecer do dia 20 ao dia 23 de julho. É uma escola bastante especial, porque é a nossa 7ª edição. Né? Uau. Então a gente está com muita expectativa para esse ano. A gente está levando aí, vai estar conosco o pastor Dênio Lara, né? O pastor Vitor Coutinho, o pastor Eric Paz. Ixi, Então, assim, olha. e mais outros Fogo. convidados surpresa aí ainda. Então vai ser um evento assim bem precioso mesmo. Amém. Para mim é um dos maiores eventos assim, porque a gente passa o nosso DNA missionário, que é a Sim. escola missionária, né? A gente Prepara. prepara os nossos os alunos que passam ali. Então é um divisor de água poderosíssimo. Então, Amém. você quer nos acompanhar, ficar por dentro de tudo que a gente tem feito, edificado, né? Segue a gente lá no Instagram. Lá né? tem todas as Tem informações. todas as informações, tem. Já a gente está lançando o nosso site aí, em nome de Jesus. Amém. E vai ser mais um canal para facilitar o nosso encontro, né? Amém. O nosso estar junto, a nossa troca de ideias. Amém. Aleluia. E em dezembro nós, como anunciar, estaremos lá, amém? Partiu o sertão. Jesus name vai ser incrível, como Amém. todas as vezes. Amém? E tem o livro. E tem um livro, verdade. Pastor, Céu no Sertão, aí ó, aí tá as redes sociais do Céu no Sertão, do pastor Alisson, e lá, pastor, o pessoal encontra seu livro. Tem um link, tem meu livro lá ainda. Tem algumas seu livro cópias lá. para. Boa. Manda aqui pra Precisa. São Paulo? Claro, Brasil inteiro, vai até para Aí- os Estados Unidos. Tá, então é isso. Já faça a tua... Abençoe aí o trabalho do Céu no Sertão, do pastor Alisson, porque eu tenho certeza que é uma terra fértil. Com eu sou certeza. prova disso. E eu tenho certeza que vai gerar muitas coisas na tua vida e você vai fazer parte Amém. de algo muito grande do reino de Deus aqui na terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva Glória de a palmas. Estamos chegando ao fim de mais um Session Cast. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui conosco até o final. Que Deus te abençoe, que você fique na santa paz do Senhor. E daqui a pouco a gente lança mais um episódio. Demorou? Tamo junto, é Deus nóis. abençoe. Obrigado, Falou, irmãos. falou. Que alegria estar aqui, Valeu. viu? Amém. Amo vocês. Glória a Deus. Aleluia.